Dois rapazes estão almoçando e o tema, a experiência mais dolorosa da sua vida, vem à tona. O primeiro rapaz pensa por um momento e diz: só pode ser a vez que eu bati a porta do carro na minha mão. O segundo rapaz pensa e diz: olha, eu sei que a segunda experiência mais dolorosa da minha vida foi quando eu fui cagar na floresta. Eu me agachei numa armadilha de urso que estava escondida, a maldita prendeu os meus órgãos, eu corri como nunca antes na vida. O primeiro rapaz exclama: meu Deus, essa foi a segunda experiência mais dolorosa da sua vida? E qual foi a primeira? O seu amigo lhe responde: a primeira vez 5 segundos mais tarde, quando a corrente da armadilha se esticou todinha. Um grupo de amigos de 50 anos discutiam para resolver o restaurante onde iriam jantar. Finalmente decidiram pelo restaurante Tropical, porque as garçonetes usavam mini saias e blusas muito decoradas. 10 anos mais tarde, aos 60 anos, o grupo reuniu-se novamente e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. Decidiram pelo restaurante Tropical, porque a comida era muito boa e havia uma excelente carta de vinhos. 10 anos mais tarde, aos 70 anos, o grupo reuniu-se novamente e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. Decidiram pelo restaurante Tropical, porque lá havia uma rampa para cadeira de rodas e até um pequeno elevador. 10 anos mais tarde, aos 80 anos, o grupo reuniu-se novamente e mais uma vez discutiram para escolher o restaurante. Finalmente decidiram-se pelo restaurante Tropical. Todos acharam uma boa ideia, porque nunca tinham ido lá. Dois amigos, um religioso e outro com fama de mentiroso, se encontraram depois de vários anos. E aí, amigão, há quanto tempo, hein? O que é que você tem feito da vida? Como sempre, eu ando me dedicando à vida de religioso, estudando muito, inclusive estive no Vaticano no mês passado. Vaticano, né? Ah, sim, muito bom. Você conhece o Vaticano? Sim, claro. Eu fui visitá-lo quando eu estive na Austrália. Austrália? Mas o Vaticano é um estado independente dentro da Itália. Pois é. Ele fez tanto sucesso por lá que fizeram na Austrália também, ó. Dois amigos vão a uma empresa em busca de emprego. Na hora da entrevista, o primeiro rapaz é perguntado: o que é que o senhor sabe fazer? E o primeiro responde: não sei fazer nada não. O entrevistador pergunta ao outro: e você, o que é que você faz? E ele responde: eu sou ajudante dele. Dois cegos estavam tomando cerveja num boteco quando chegam dois amigos e um diz para o outro: tu quer ver como é que eu faço dois cegos brigarem? Ele chegou na mesa dos cegos, bateu nas costas dos dois e disse: ei, por que você colocou o dedo na cerveja do seu amigo, hein? E você, por que cuspiu na cerveja dele? Os dois imediatamente começaram a brigar e tapas e socos são distribuídos para todos os lados. Novamente o homem diz para o amigo: agora eu vou fazer os dois parar de brigar, quer ver? E disse em alta voz: ei, com faca não, viu? Com faca não. E a briga acabou imediatamente. Dois caçadores caminham na floresta, quando um deles subitamente cai no chão, com os olhos revirados, e não parece estar respirando. O outro caçador pega o celular e liga para o serviço de emergência e diz: meu amigo morreu, o que é que eu faço, hein? Com a voz pausada, o atendente lhe explica: olha, mantenha calma, a primeira coisa a se fazer é ter certeza de que ele está morto. De repente vem um silêncio e logo depois um tiro. E a voz do caçador volta à linha e ele diz: ok, e agora? Dois amigos, um chamava-se Cala a Boca e o outro Confusão. Um dia Confusão se meteu em uma briga e foi levado pela polícia. Cala a Boca foi então atrás do seu amigo e o delegado então lhe perguntou: quem é você, rapaz? Cala a boca! Me respeite, viu? Eu sou uma autoridade. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim atrás de Confusão. Dois amigos se encontraram e um disse para o outro: rapaz, você está com um aspecto horrível. Você está doente? Sim, meu médico ele me diagnosticou com um deslocamento de órgão. Deslocamento de órgão? Eu nunca vi falar nisso. O que é isso? É o meu fígado que foi pra caixa prego.
Dois amigos conversando, um diz para o outro: Rapaz, eu tô muito chateado, viu? Me passaram pra trás. O outro amigo lhe pergunta: Como assim, rapaz? O que é que aconteceu? E rapidamente ele responde: Eu emprestei R$ 200 a um cego, ele disse que quando me vê, ele me paga, ó. Um amigo conta para o outro: Poxa, cara, ontem eu sonhei com você à noite, viu? E foi um sonho meio estranho. Um amigo curioso pergunta: E como é que foi esse sonho, rapaz? Eu sonhei que você era um ônibus. Eu estava no ponto do ônibus. Eu fiz sinal e você deixou eu entrar por trás, ó. Durante a festa de casamento, o jovem noivo nota que o seu melhor amigo está muito triste. Sem entender o motivo, ele se aproxima dele com um copo de vinho na mão e diz: Beba isso. Dizem que o copo do noivo dá sorte. O amigo levanta a cabeça e sorri de canto. Obrigado, mas a sorte não está do meu lado, não. Sem saber o que dizer, o noivo tenta animar o amigo. Por falar nisso, já beijou a noiva? Triste, ele responde: Não, hoje não. Nelson e Eusébio entraram em uma loja de chocolates. Como os funcionários estavam todos ocupados olhando ao redor, Eusébio roubou 3 barras de chocolate. Logo quando saíram da loja, Eusébio disse a Nelson: Eu sou o melhor ladrão, aí roubei 3 chocolates e ninguém me viu. Você não conseguia fazer um negócio desse. E Nelson respondeu: Você quer ver eu fazer algo melhor? Vamos voltar na loja que eu vou lhe ensinar como é que se rouba. Então eles foram até o balcão e Nelson disse ao lojista: O senhor quer ver um pouco de mágica? E o lojista respondeu: Sim, claro. Me dê um chocolate. O lojista deu um e ele comeu. Nelson pediu o segundo e também comeu. Ele pediu o terceiro e também comeu. Então o lojista perguntou: Mas e aí, onde é que está a mágica? E Nelson respondeu: Veja agora no bolso do meu amigo que você vai encontrar as 3 barras de chocolate. Dois amigos morrem num acidente de carro e chegam no céu sujos de sangue. Chegando São Pedro, ele diz: Olhe, só entrarão se tomarem banho. Haviam 2 tambores, um de mel e um de merda. O mais esperto correu e pulou no primeiro tambor de mel. Enquanto ele tomava banho de mel, ria do amigo que tomava banho de bosta. Quando acabaram de tomar banho, o esperto gritou: Ei, Pedrão, traga aí a toalha. E São Pedro respondeu: Meu filho, aqui nós não usamos toalha. Um lambe o outro. Dois amigos se encontram no boteco. Rapaz, por que você terminou seu namoro com a Sandrinha? Ela se ofendeu só porque eu falei que a meia dela tava toda amassada. Eu sou muito besta. Rapaz, mas isso não é motivo pra ela se ofender. É sim, ela tava sem meia. Dois amigos estavam no bar, conversando sobre a vida. Até que um deles começou a se queixar. Ouça bem o que é que eu vou lhe dizer, Pedro. Eu estou indignado com essa sociedade. Que lugar é esse onde nós vivemos? Que mundo é esse? Onde é que a gente vai parar? Ninguém pode confiar mais em ninguém. O amigo, percebendo que algo estava errado, perguntou: Mas o que foi, cara? Que revolta é essa? Hoje de manhã me passaram uma nota falsa de R$ 100. Você acredita num negócio desse, rapaz? Sério, homem? Mas era idêntica à original mesmo? Deixa eu ver. Que vê o quê, homem? Tu é doido, é? Eu já passei pra frente. Um velho morreu e o seu melhor amigo foi ao velório. Para fazer bonito, o amigo resolveu dizer algumas palavras, mas quando encerrava o discurso, sua dentadura caiu no caixão. De improviso, ele encerrou dizendo: Vai, meu amigo, e leve contigo o meu último sorriso. Uma vez, Manuel pediu uma carona a um motociclista e disse: Ei, cara, me leva até o outro lado da cidade. Quando eles estavam chegando lá, o sinal ficou vermelho e o dono da moto não viu e quase atropelou a sogra de Manuel. Foi aí que ele começou a chorar e o cara disse pra ele: Manuel, por que você está chorando se a gente não atropelou a sua sogra? E Manuel respondeu: É por causa disso mesmo que eu tô chorando. Um homem fez um teste com um italiano, um francês e um brasileiro.
pra ver quem ficava mais tempo com um bode fedorento dentro de uma sala. Primeiro foi o brasileiro. Entrou e não aguentou 5 minutos, afirmando que o bode era insuportável. O italiano entrou e até que foi mais ou menos. Aguentou um dia. Então chegou a vez do francês, que seguiu em frente e entrou. Passados 10 segundos, o bode saiu correndo, dizendo que não aguentava a caatinga do francês. Um jovem vendedor ambulante oferecia numa cidadezinha do interior um maravilhoso elixir da longa vida. Na praça central ele gritava com eloquência: todo dia eu tomo uma colher de elixir e olhem que eu já vivi mais de 300 anos. Ouvindo isso, os espectadores logo correram para as bancas, abarrotadas de vidro, onde um garotinho atendia a multidão. Foi quando um outro negociante esperto resolveu desmascarar a charlatanice. Foi até o garoto que atendia e perguntou com alta voz, pra todo mundo ouvir: que história é essa? Seu patrão já viveu 300 anos, né? E o menino então respondeu: eu não sei não, eu só trabalho com ele há 120 anos. Um dia um meliante entrou em um bar e pediu uma bebida. 2 horas depois de muito pensamento, entrou um retardado e começou a quebrar tudo. Ele olhou pro homem e foi na mesa dele. Bebeu toda a bebida dele e ainda jogou o resto na cara do homem. Ué, eu acabei de beber toda a sua bebida. Por que é que você não tá com raiva? Olha, cara, hoje eu estou muito triste. E daí? Bem, hoje eu acordei, tomei um baita de um choque. Fui tomar banho, tinha acabado a droga da água. Enquanto eu ia pro trabalho, o pneu furou. Fiquei mais de 30 minutos no borracheiro. Cheguei no trabalho cansado. Briguei com meu chefe. Fui despedido. Voltei pra casa mais cedo. Peguei minha mulher na cama com outro homem. Eu estava com muita raiva. Fui bater no homem, levei foi uma surra. Fui pro hospital, de lá vim aqui pro bar. Mais alguma coisa? Sim, depois disso eu estou aqui na minha. Pronto pra tomar minha dose de veneno. Aí vem você, filho de uma mãe, e bebe todo o meu copo de veneno. Um homem viajava num trem e à sua frente ia um casal de namorados, no maior dos amassos. O rapaz apertou o nariz da moça e perguntou: dói, amorzinho? Ai, dói sim. Aí ele deu um beijo no nariz dela e perguntou: e agora? Agora passou, meu bem. Em seguida ele apertou a bochecha da garota. Dói? Dói sim. Ele não teve dúvidas, deu-lhe um beijo na bochecha e perguntou: e agora? Agora já passou, meu anjo. Aí o cara não aguentou e cutucou o ombro do rapaz, que se virou e disse: pois não, o que o senhor quer de mim? Ô, me diga uma coisa, boca santa, tu cura hemorroida também, cura? Um navio estava afundando e o comandante começa a berrar: abandonar o navio! Mulheres e crianças primeiro! Um senhor que tinha uma mulher e 6 filhos dentro do navio aproximou-se com lágrimas nos olhos e disse ao comandante: eu estou muito emocionado, comandante. O senhor é muito humanitário. Humanitário é uma ova. Depois que os tubarões estiverem de barriga cheia, eles não vão querer saber da gente, meu senhor. Um grupo de homens está na sauna quando o telefone começa a tocar. Alô? Querido? Sim, querida. Está na sauna? Estou. Sabe o que é? Eu estou em frente a uma loja de roupas com um casaco de Vison magnífico, lindo. Posso comprá-lo? Quanto é que custa o Vison? Só custa 3 mil reais, amor. Tá bem, então compre. Ai, que ótimo. Outra coisa, acabei de passar na concessionária Mercedes e vi o último modelo que eles lançaram. É fantástico. Falei com o vendedor e ele disse que poderia fazer um preço camarada pra gente. E quanto é o preço camarada, hein? Meu amor, são só 60 mil reais. Bom, a gente tá com dinheiro nesse momento, né? Então ok. Por esse preço, mas eu quero com os adicionais, viu? Pode deixar, meu bem. Olha, antes de desligar, só mais uma coisa. O quê? Hoje de manhã passei em frente à imobiliária e reparei que aquela casa que vimos no ano passado está à venda, lembra? Aquela com piscina, jardim, churrasqueira, completamente isolada, em frente àquela praia magnífica. E quanto é que ela custa? Meu querido, só custa 450 mil reais. Bom, pode comprar, mas pague no máximo 420, viu? Negocie aí com eles. Tá bem, meu amor. Obrigada, viu? Até logo. Até logo. Ele desliga o telefone e pergunta aos outros: alguém sabe de quem é esse celular aqui?
Um sujeito estava em um shopping quando sente uma dor de barriga e vai correndo para o banheiro. Como a primeira cabine estava ocupada, ele entrou na segunda. Quando ele estava sentado, ele ouviu o cara do lado perguntar: "E aí, tudo bem?" Embora não fosse dar conversa a desconhecidos em banheiros públicos, ele responde: Eu vou levando. Novamente o cara pergunta: "E o que você tem feito de bom?" Ele já estava achando o assunto meio estranho, mas respondeu: Bem, eu estou aqui no banheiro, né? Depois eu acho que eu vou direto pra casa. De repente ele ouviu o cara do lado dizer, bem contrariado: "Olha, depois eu ligo pra você, viu? Tem um cara aqui do lado cagando fedido e ele me responde toda vez que eu faço uma pergunta pra você." No tribunal, o juiz pede ao acusado que conte a versão dos fatos. Foi assim, meritíssimo. Eu estava na cozinha cortando carne pra fazer churrasco. E o chão estava muito escorregadio, porque a empregada tinha acabado de encerar. Aí minha mulher chegou pra dar palpite no tempero da carne, escorregou e esborrachou-se com a cara em cima do meu braço. Certo, pode continuar. Disse o juiz muito desconfiado. Muito machucada, ela se levantou e em seguida escorregou de novo e novamente em cima do meu braço. E assim foi por 14 vezes. Um sujeito entra no cinema e vê um outro sentado, com uma perna na cadeira da frente, a outra perna na cadeira ao lado, um braço na cadeira da direita, o outro braço na cadeira da esquerda. Sua cabeça jogada para trás atrapalhava a fila de pessoas que tentava se acomodar. O sujeito estava completamente esparramado e não demonstrava esforço para sair daquela posição. O sujeito que havia entrado no cinema não aguentou e irônico disse: "E aí, meu amigo, você não gostaria de um whiskyzinho, um amendoinzinho ou uma cervejinha? Quem sabe até mais umas 10 cadeiras para se espichar um pouco mais?" E o esparramado respondeu: Olha, rapaz, querer até que eu quero. Mas primeiro chama uma ambulância pra mim, porque já faz umas 2 sessões que eu caí lá de cima. Um homem entra numa farmácia e pede 2 aspirinas, uma camisinha e um copo com água. O farmacêutico entrega tudo. Ele coloca as aspirinas e a camisinha no copo com água e toma tudo de uma vez. O farmacêutico fica abismado e pergunta por que ele fez aquilo. É que eu tô querendo lascar com a gripe. Uma mulher bastante gorda, ao passar na catraca de um ônibus, deixa escapar um megaton de 18.000 watts, que faz um enorme estrondo. Ao vê-la roxa de vergonha, um bêbado tenta consolá-la, falando em uma voz extremamente alta: "Minha senhora, não precisa ficar com vergonha só porque peidou não. Aqui nesse ônibus todo mundo peida. Eu peido, essa outra senhora que tá aqui sentada do meu lado peida, aquele menino ali na frente peida, aquela velha ali também peida, o cobrador peida, o motorista peida, até a mãe do motorista peida." Nesse momento o motorista para o ônibus e coloca o bêbado pra fora. E ele reclama sentindo-se injustiçado: "Mas menino, os outros é que peida e eu que levo a culpa, é?" Um dia quiseram ver quem era o melhor: MacGyver, Jack Bauer ou o Capitão Nascimento. Chegaram pro MacGyver e falaram: "A gente soltou um coelho nessa floresta. Encontre mais rápido que os outros e você será considerado o melhor." MacGyver pegou uma moeda de 5 centavos no chão, um graveto, uma pedra e entrou na floresta. Demorou 2 dias para construir um detector de coelhos e voltou no 3º dia com um coelho. Daí chamaram o Jack Bauer e falaram a mesma coisa. Ele entrou correndo na floresta e em 24 horas depois apareceu com o coelho. Pediu desculpas porque teve que desarmar 5 bombas nucleares, recuperar 15 armas químicas, escapar de um navio cargueiro que ia para a China até chegar no coelho. Daí pediram para o Capitão Nascimento ir buscar o coelho. Se ele demorasse menos de 24 horas, ele seria o melhor. No que ele respondeu: "Tá de sacanagem comigo, 05? Você tá de sacanagem comigo? Você acha que eu tenho o dia inteiro pra perder com essa brincadeira, 05? Tu é um moleque. Moleque, 05. Ele virou-se calmamente pra floresta e gritou: "Pede pra sair!
Pede pra sair, cambada! Em menos de 5 segundos já tinham saído da floresta 300 coelhos, 20 jaguatiricas, 50 jacarés, o Shrek e o monstro fumaça do Lost. Daí ele gritou: 02, tem alguém com medinho de sair da floresta, 02. 07, traz aí a 12. Nisso o Bin Laden saiu da floresta correndo. É o fraco. Um dos sintomas da pobreza é quando o pai resolve dar um presente de 50 reais ao filho e vai logo dizendo: filhão, esse presente aqui já é o de aniversário, do Dia das Crianças e de Natal, viu? Um homem foi fazer um teste para conseguir um emprego em uma loja de carros. Então o empregador perguntou: você está em um túnel escuro e vê 2 faróis. O que é? É um carro. Certo, mas que carro? Uma Mercedes, um Audi, uma BMW? Aí eu não sei, que não dá pra ver, que é muito escuro, né? Certo. Respondeu o entrevistador com a cara feia, fazendo anotações. Passemos para outro teste. Você está em um túnel escuro e vê apenas um farol. O que é? É uma moto. Certo, mas que moto? Uma Yamaha, uma Suzuki, uma Honda? Ué, aí eu não sei, né? Tá escuro. Você está reprovado. Ele ficou muito decepcionado e pediu: Antes de eu sair da sala, eu posso lhe fazer uma pergunta? diga. O senhor está na rua da sua casa e vê uma mulher de cabelo tingido, unha pintada, salto alto, vestido vermelho, rodando a bolsinha. É o quê, hein? Ora, isso é uma prostituta? Sim, mas eu quero saber qual delas. Sua irmã, sua mulher, sua mãe. A reza do bebum. Uísque e vodka que estão no bar, alcoolatrado seja o nosso fígado, venha a nós o copo cheio, nunca apenas pelo meio. Seja feita nossa cachaçada, assim no boteco como na calçada. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas bebedeiras. Assim como nós perdoamos a quem não tem bebido, não nos deixei cair na Coca Diet e nos livrai da água gasosa, barman. Três amigos estavam no bar há mais de 4 horas. De repente um deles diz: Bem, meus amigos, meus irmãos, eu já vou. Tá legal, a gente se vê amanhã, velho. Responde um deles. Os outros dois continuam até altas horas quando o dono do bar fala: Olha, meus amigos, o bar tá fechando, viu? Vocês precisam ir embora. O dono do bar fecha o estabelecimento e os dois bêbados começam a discutir. E agora, onde é que a gente vai beber, homem? Eu não tenho nem ideia. Já sei. Lá na minha casa tem 2 cervejas. Fica uma pra mim e outra pra você. E lá vão os dois amigos cambaleando pela rua até chegar em casa. Olha, muito cuidado que minha mulher tá dormindo, viu? Trato de não fazer barulho, não. Tá legal, vou ficar quietinho. E entram os dois na pontinha dos pés. Ao passar pelo quarto do amigo, o bêbado comenta: Ih, rapaz, olha só quem é que tá no seu quarto. É o nosso amigo Zé. Ele saiu mais cedo pra vir pra sua casa. Shhh, fale baixinho, senão ele acorda e nós só tem 2 cervejas na geladeira, viu? O bêbado chega num restaurante onde sempre termina suas noites, como sempre, trançando as pernas. Garçom, traga minha sopa! O garçom, com a maior má vontade do mundo, vai até a cozinha e pega a sopa. De repente, uma barata gigantesca cai dentro do prato. O garçom nem percebe. O bêbado então nem olha direito e manda ver. Quando termina a sopa, ele se levanta, vai até a cozinha e fala direto com o cozinheiro: Ô Zé, manda mais uma sopa pra mim aí, cara. E capricha na mexa, viu? Galileu, quando afirmou que o mundo apenas girava, só confirmou que todos os bêbados já sabiam. No meio da madrugada, o dono do bar é acordado pelo barulho do telefone. Alô? Atende ele muito preocupado. Do outro lado, ele ouve uma voz pastosa de um sujeito: Ô moço, me diga uma coisa. Que hora que abre o bar? Às 8 horas. Respondeu ele rispidamente e desligou. Mas que ousadia me acordar pra fazer uma pergunta dessa pra saber que hora que o bar vai abrir. 10 minutos depois, o telefone toca novamente. Ô moço, eu entendi direito. O bar só vai abrir às 8 horas. Sim, senhor, às 8 horas. E bate o telefone novamente. 5 minutos depois, o telefone toca mais uma vez. Ô moço, não dá pro senhor abrir um pouco antes, não? Não, não dá não. O senhor não consegue esperar até as 8, não? Bem, conseguir eu consigo. Mas é que eu tô trancado aqui dentro desde ontem. E eu já tô doido pra ir embora.
Um bêbado entrou numa igreja bem na hora que o padre está colocando vinho no cálice e falou: eu quero uma dose dupla e eu vou pagar uma rodada para todo mundo. O outro padre que estava no confessionário afastou a cortina e pôs só a cabeça pro lado de fora para ver o que era que estava acontecendo. O bêbado olhou para ele e disse: e para aquele ali que tá cagando também, traga um copo cheio. Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava para casa de madrugada, completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando na cidade, uma viatura da polícia rodoviária parou o carro. Os policiais pedem para ele descer para fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão capota do outro lado da via. Os policiais correram para o local e o homem aproveita para se mandar para casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher perguntando: ô Luiz, o que é que esse carro da polícia rodoviária tá fazendo na nossa garagem? Um portuga tinha bebido a mais e voltando para casa capotou com o carro e ficou pendurado numa árvore, sobre um precipício de 10 mil metros. Logo após isso chega um mascarado, todo vestido de preto, num cavalo preto e usava uma espada e salvou o portuga. Logo ele pegou a espada e fez um Z na barriga do portuga e perguntou: sabes quem eu sou? O portuga pensou um pouco, olhou para o Z e respondeu: ora pois, Superman. Um bêbado está na porta de um bar tomando pinga e de repente passa uma morena deliciosa. Mas que porcaria! Gritou ele. Depois de alguns minutos, uma ruiva perfeita. Que porcaria! Repete ele. Depois uma loira fenomenal, bundinha empinada, peitões de silicone, barriguinha sarada e ele disse: que porcaria! Aí o dono do bar não aguentou não. Meu amigo, qual é seu problema? Só passa mulherão aqui na frente e você fica dizendo que é porcaria? Que porcaria é o que eu tenho lá em casa. Foi isso que eu quis dizer. 8 da manhã e o garotão de 18 anos já está no boteco, enchendo a cara. Até que passa um amigo dele pela rua. Que isso, Duda? Tá louco? Logo de manhã enchendo a cara, que isso? Pois é, mano. Meu pai falou que a minha vida tava toda ao avesso. E falou que eu tinha que mudar tudo radicalmente. Senão ele ia cortar minha mesada. Eu não tô entendendo nada, rapaz. Eu tô fazendo tudo o contrário que eu fazia, cara. Agora eu bebo o dia todo e durmo de noite. Um bêbado parou um PM na frente de um bar e alertou: olha, você tem que prender o dono desse botequim. Lá ele tá vendendo uísque falsificado. Quem vai preso é você. Quem mandou ficar espalhando isso aí? O bar é meu. Agarrado num poste, o bêbado fala sozinho: não tô conseguindo lembrar se minha mulher me disse: beba só um copo de pinga e volte às 10. Ou beba 10 copos de pinga e volte a 1. Conversa entre pai e filho. Pai, eu posso te fazer uma pergunta? É lógico, meu filho. O que é que você quer saber? Pai, o que é estar bêbado? Olha, meu filho, é simples. Estar bêbado é como se, por exemplo, em vez dessas 2 cadeiras, eu estivesse vendo 4. Pai, mas só tem uma cadeira. Um bêbado está viajando de trem e nota que o passageiro ao lado tem uma garrafa e a leva à boca a todo instante. De repente o passageiro levanta para ir ao banheiro. O bêbado não resiste, pega a garrafa e dá alguns goles, mas sente um gosto muito esquisito. Quando o dono da garrafa volta, ele pergunta: meu amigo, me desculpe, mas que bebidinha ruim o senhor tem nessa garrafa, hein? E o passageiro responde: não, isso não é bebida não, meu amigo. Eu uso essa garrafa aqui apenas para cuspir, já que eu sou tuberculoso. No bar, um bêbado muito esperto arrumou um jeito para ninguém roubar sua bebida enquanto ele ia ao banheiro. Deixava um bilhete escrito no copo: cuspi nesse chopp. Certo dia ele estava muito apertado, precisando ir ao banheiro de tanto beber e deixou um bilhete como ele sempre deixava escrito: cuspi nesse chopp. Quando ele voltou, encontrou outro bilhete: eu também. Um bêbado andando pela rua e cambaleando cantava: viver e não ter a vergonha de ser feliz.
cantar, cantar e cantar, até que parou em frente a uma casa e gritou: ô mulher, seu marido tá aí? Então a mulher saiu da varanda e falou: está dormindo. Então deixa. O bêbado disse isso e continuou cambaleando. Então ele fez mais uma vez, duas, três, até a 10ª. Ô mulher, seu marido tá aí? Tá nada, aquele filho de uma mãe saiu pra beber e até agora não voltou. Opa, então a senhora poderia vir até aqui embaixo ver se sou eu? Um homem chega ao bar e pede: me vê aí 1 metro de cachaça pra eu afogar as minhas mágoas. O balconista, metido a esperto, espalha no balcão o equivalente a 1 metro da sua melhor aguardente. Com um sorriso debochado, pergunta: mais alguma coisa, senhor? Então o homem responde: agora embrulhe que eu quero levar pra viagem. Um bêbado saiu do bar e caiu dentro de uma poça d'água. Lá ficou desmaiado por alguns minutos até que uma alma caridosa resolveu lhe acudir. Levanta daí, bêbado, dizia ele cutucando o cachaceiro. Então o bêbado acordou gritando: levem as mulheres e as crianças primeiro, deixa que eu sei nadar. Um bêbado está cambaleando pela rua e pede uma informação para um homem: por favor, quantos galos tem aqui na minha cabeça? O homem dá uma olhada e disse: tem 3, por quê? Nada não, é que agora eu sei que só falta 2 postes para eu chegar em casa. Um bêbado entra num bar e pede: seu Luiz, me dê aí 6 copos de pinga. Ele vira os 6 copos e pede mais. Agora me vê 4 copos de pinga. Bebe tudo de uma vez e continua. Agora me dê 2 copos de pinga. Toma os 2 copos como se fosse água. Fica completamente tonto e comenta: eu não entendo. Quanto menos eu bebo, mais bêbado eu fico. Por que a loira toma banho com a porta aberta? Porque ela tem medo que alguém olhe pela fechadura. Por que as loiras usam batom verde? Porque vermelho significa pare. Uau, que curvas, hein? Nem me fala, eu já bati o carro 7 vezes pra chegar nessa festa. Eu quero o seu amor, gata. Espera só um pouquinho. Amor, tem um moço aqui querendo você. Me dá seu telefone, vai. Socorro, um assalto. Dois empregados numa fábrica estão conversando. Eu conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga. E como é que você acha que conseguirá? Ele respondeu a pergunta demonstrando. Subiu pelas vigas e pendurou-se de cabeça para baixo. Nesse momento, o chefe entrou e viu o empregado empendurado lá em cima e perguntou: que diabo você tá fazendo aí, homem? Eu sou uma lâmpada. Eu tô achando que você precisa de uns dias de folga, viu? Ouvindo isso, o homem desceu da viga e dirigiu-se para a porta. A loira foi saindo também, o chefe... Por que a loira sobe num coqueiro em dia de chuva? Pra ver por onde é que entra a água do coco. No INAMPS, a loira estava sendo entrevistada por um funcionário sobre um pedido de pensão. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 10. A senhora poderia me dizer os nomes deles, por favor? Bernardo, 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 Bernardo e Bernardo. Todos eles se chamam Bernardo? Perguntou o funcionário atônito. E como é que a senhora faz para chamá-los quando eles estão brincando, por exemplo? É fácil, eu grito Bernardo e todos eles vêm. Mas e se a senhora quiser falar com um em particular? Aí eu chamo pelo sobrenome. Uma loira chegou numa padaria e falou para o padeiro: eu vou querer 1 dúzia de pão franceses. Minha senhora, você vai me desculpar, mas o pão francês acabou. Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Será que eu vou ter que ir na França ou é melhor eu pedir pro Sedex? Você sabe por que a loira toma água com um copo mexendo? Pra não pegar dengue.
morreu o pai da loira. E na agitação para o funeral, a mãe pede que a filha vá até a cidade comprar um terno bem bonito para enterrar o marido. E assim ela fez. Um mês depois, a loira pediu a sua mãe: mamãe, eu preciso de R$100 para pagar o terno do papai. A mãe, meio distraída, dá o dinheiro. Mais um mês e a loira novamente: mamãe, me dá R$100 para pagar o terno do papai. E assim foi durante 6 meses. Até que um dia, quando a loira pediu mais uma vez R$100 para pagar o terno do pai, a mãe disse: mas minha filha, quantas prestações você dividiu o terno do seu pai? Ah, mamãe, eu não te avisei, né? É que naquele dia que eu fui comprar o terno, tava muito caro. Aí então eu resolvi só alugar. Nossa, eu não sabia que boneca andava. Sério? Nossa, pois você tá por fora, hein? Já tem Barbie até que anda de bicicleta. A morena encontra uma amiga loira e pergunta: Carol, é verdade que você vai casar? É sim, amiga. Eu conheci o gato há 2 meses e já vou casar. Nossa, que rápido. Foi fisgada pela flecha do cupido? Não, pela buzina do carro importado. Uau, isso aqui é uma calçada ou é uma passarela de moda? Sabe que agora você me pegou? É que eu não sou daqui, então eu não sei te informar. Cantadas em loira não dá certo. Oi, gata, qual é o seu telefone? Ai, o meu é Nokia. E o seu, qual é? Meu coração disparou quando eu te vi, sabia? Socorro, alguém ajude! O moço tá tendo um ataque cardíaco. Um homem chega para uma loira e diz: eu posso contar uma piada de loira pra você? Olhe, eu sou loira, minha filha é loira, minha amiga é loira, minha mãe é loira, todos nós somos loiras. E aí, você ainda quer contar a piada de loiras? Não, deixe quieto, é melhor não, porque senão eu vou ter que explicar a piada pra todas vocês. Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto. Para comemorar o novo look, ela foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um pastor de ovelhas. Bom dia, senhor pastor. Que lindo rebanho o senhor tem. Obrigado, minha filha. Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma? É claro, minha filha, eu duvido que a senhora seja capaz. Ah, pois são 627. Impressionante, minha filha. Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher uma que ela é sua. A loira olhou com atenção todas aquelas ovelhas macias e depois de muito acariciá-las, selecionou uma e estava levando para o carro, quando o pastor chamou: moça, se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora me devolve meu cachorro? A loira está no bar. Ela chama o garçom e quando ele se aproxima, ela se levanta e fala baixinho no ouvido dele: onde é o banheiro? E o garçom responde: do outro lado. A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e diz: onde é o banheiro? Uma mãe super protetora encontrou uma amiga, que por sinal era loira, e foi logo falando: ai, o meu filhinho está andando há mais de 3 meses. E a amiga loira concluiu: xiii, a uma altura dessa ele já deve estar longe, né, mulher? Você quer beber alguma coisa? Ai, que bom que você apareceu, garçom. Duas loiras estavam conversando. Olhe, lá perto de casa, os moleques fizeram um gato tomar um gole de gasolina. Nossa, que maldade! Pois é, você precisa ver. O gatinho correu 1 quilômetro e parou. Ficou imóvel. Nossa, ele morreu? Que nada, eu acho que ele fazia 1 quilômetro por gole. Duas loiras estavam conversando quando de repente uma olha pra cima e vê um helicóptero parado no ar. Olha, mulher, um helicóptero parado no ar. E a outra comentou: vixe, será que faltou gasolina?
Após 35 anos de trabalho, chegou o último dia de Moacir como carteiro. Na primeira casa da sua rota, ele foi recebido com aplausos e presenteado com uma linda camisa. Na segunda, recebeu de presente uma caixa de charutos cubanos. A família da terceira deu-lhe um kit completo de pescaria. O carteiro estava radiante de felicidade. Chegou na casa da loira mais gostosa do pedaço. Entre, seu Moacir, disse a loiraça abrindo a porta da sua casa. Assim que ele entrou, ela pegou ele pelas mãos e levou até o seu quarto. Chegando lá, fizeram amor por horas. Depois de quase matar o carteiro, a loira ainda lhe ofereceu um delicioso café da manhã. O carteiro observava cada detalhe. Quando percebeu que embaixo da xícara de café havia uma moeda de 25 centavos. Foi tudo maravilhoso, minha filha. Mas por que essa moeda de 25 centavos? Ah, isso aí é coisa do meu marido. É que eu disse pra ele que eu pretendia fazer algo especial para o seu último dia. Então ele disse, vá se lascar com ele e dê a ele esses 25 centavos. Já o café foi ideia minha mesmo. Esse seu vestido vai ficar lindo jogado no chão do meu quarto. Quer comprar um pra fazer de tapete? Vou te indicar a loja. Uma loira entra no consultório, puxa a cadeira, senta-se e fica um bom tempo olhando pra cara do doutor. Alguns minutos depois, o médico pergunta: pois não, o que é que a senhora tem? Quem tem que saber é você. Você não é o médico? O médico abaixa a cabeça, escreve um endereço na receita e entrega pra loira e diz: vá nesse lugar que esse doutor vai resolver o seu problema, pois ele é um especialista em diagnosticar o paciente sem precisar conversar. Então a loira pergunta: e qual é a especialidade dele? Ele é veterinário. Na aula de ciência, o professor vira-se para aquela loirinha, que já chamava atenção. Então pergunta a ela: quantas patas tem um cavalo? 4, professor. Por isso nós chamamos ele de quadrúpede. Muito bem. E você tem quantos pés? 2, professor. Por isso nós chamamos você de Cristina. O sujeito estava no bar tomando um drink para descontrair quando uma mulher fantástica vem em sua direção. Loira, alta, olhos bonitos, seios fartos. Hoje realmente era sua noite de sorte. Maravilhado com a situação, ele dá um sorriso sem graça e pensa algo inteligente para dizer. Quando de repente, para deixá-lo ainda mais surpreso, ela toma a iniciativa. Oi, Pedro. Vixe, você me conhece, é? Claro que sim, cara. Eu sou o Luiz, seu amigo de infância. Luiz? Não é possível, não. O que é que aconteceu, homem? Ah, eu morei 5 anos em Londres e fiz uma operação de mudança de sexo. Não acredito, não. Quem diria, hein? Mas eu tenho que admitir que ficou muito bom, viu? Você se transformou em uma mulher de verdade, cara. Pois é, até agora ninguém percebeu. Mas me diz uma coisa. Dói muito quando cortaram seu negócio fora? Olha, até que dói bastante, mas pra mim isso não foi a pior parte. Pra me transformar nessa loira fenomenal, os médicos tiveram que tirar de mim uma coisa que doeu muito, mas muito mais do que o meu negocinho lá. Eles tiveram que tirar metade do meu cérebro, cara. Você não acredita. O brasileiro vai de férias com a família para os States e em dado momento da sua viagem aluga um carro para conhecer algumas pequenas cidades do interior do Arizona. Ao ver-se perdido em uma das estradas, ele para em uma lanchonete para pedir informações. Pois não, diz a loira peituda que vem atendê-lo. Antes de fazermos nosso pedido, você poderia nos dizer onde nós estamos? Bem devagar, por favor. Então a loira responde: Burger King. A loira passeava pelo shopping, quando de repente encontra uma velha conhecida. Nossa, maravilhosa, como você emagreceu? Pois é, mulher, perdi 15 quilos, eu tive que extrair um rim. Valha-me Deus, eu não sabia que um rim pesava tanto.
Uma loira está de férias no Alasca e resolve pescar num lago congelado. Ela compra o equipamento, enche uma garrafa térmica de cappuccino, vai até o lago, senta-se numa cadeira e começa a fazer um corte circular no gelo. De repente ouve uma voz trovejante ecoando do céu: não há peixes debaixo do gelo. Surpresa, a loira reúne todo o equipamento, pega a cadeirinha, a vara de pescar, a garrafa de cappuccino e vai para outro lugar. Senta-se e começa de novo a cortar o gelo. E escuta mais uma vez a voz trovejante: não há peixes debaixo do gelo. Um pouco assustada, ela pega a cadeira, a vara, a garrafa de cappuccino e o resto da tralha e vai para outro canto. Começa a fazer um novo buraco e não há peixes debaixo do gelo. Então a loira para, ergue os olhos para o céu e pergunta: é você, Deus? E a voz responde: não, eu sou o gerente do ringue de patinagem. O caipira leva sua mulher ao hospital. A médica começa a examiná-la. A sua esposa, ela não está com aparência muito boa. Olhos fundos, pele escamosa, lábios murchos, rosto sem cor. Nesse momento, o caipira interrompeu: dona, se a senhora se olhar no espelho, vai ver que você também não tá essas coisas lá todas não, viu? Dois caipiras estavam caçando numa mata, quando passou por cima deles um cara de asa delta. Os dois nunca tinham visto uma asa delta antes, e um deles falou: compadre, olha o tamanho daquele bicho ali. Atira nele, compadre. E o outro atirou com uma daquelas espingardas antigas, do tempo do Ronca, e a fumaça tomou conta de tudo. Então o outro perguntou: compadre, aí, matou o bicho? Olha, se eu matei eu não sei não, mas pelo menos o bicho largou o homem, viu? O Matuto tinha uma namorada que morava muito longe. Todo final de semana ele pegava a sua jumenta e seguia pra casa dela. No meio do caminho ele parou em uma mercearia e comprou um monte de amendoim. Como o caminho era longo, ele comeu tudo. E como todo mundo sabe, amendoim é afrodisíaco. O Matuto ficou com a vontade danada de fazer amor, só que não dava pra esperar. Ele parou, olhou pros lados, viu que não tinha ninguém e mandou brasa na jumenta mesmo. Quando chegou na casa da namorada com a boca suja de amendoim, ela disse: eu já sei o que você andou comendo, hein, danadinho. E o Matuto velho se defendeu: olha, deixa eu dizer um negócio pra você. A jumenta é minha e eu faço com ela o que eu quiser, na hora que eu quiser. Um casal de amigos estavam caminhando pela fazenda, quando a garota vê um cavalo fazendo amor com a égua e pergunta: ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Ora, eles estão acasalando. Quando a égua tá no cio, o cavalo sente o cheiro e eles cruzam. Um pouco mais à frente, a garota vê um boi e a vaca fazendo amor e pergunta: ô Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Eles também estão acasalando. Quando a vaca tá no cio, o boi sente o cheiro e eles cruzam. Ah, Zé, eu posso perguntar uma coisa? Pode sim. Você tá com o nariz entupido? O caipira ia sentado no ônibus, em frente a um rapaz todo engomadinho. De repente o engomadinho dá uma tossida, enche a boca de saliva e dá uma cuspida, que passa rente ao rosto do caipira e sai pela janela. O caipira olha feio, se ajeita no banco, mas permanece em silêncio. 2 minutos depois, outra cusparada passa zunindo pela sua orelha. Ao ser encarado novamente, o engomadinho se defende: muito prazer, eu sou Honório Rodrigues, cuspidor profissional. O caipira ficou quieto, enche a boca e vapt! Deu uma cuspida na cara do engomadinho. Muito prazer, eu sou Zé da Silva, cuspidor amador. O caipira vai ao dentista. Doutor, quanto é que custa pra arrancar um dente, hein? São R$100. Crê em Deus, pai, doutor, só pra arrancar um dente? Exatamente. O caipira virou-se para ir embora, mas pensou um pouco, coçou o queixo e perguntou: e se for pro senhor deixar ele só meio mole? O Matuto tenta convencer o amigo a ir trabalhar em São Paulo. Vamos lá, Zé, lá a vida é melhor. Vou nada, homem, lá só tem bandido. Que nada, homem, fique você sabendo que lá o dinheiro corre adoidado, homem. Mais um motivo pra eu não ir. Se aqui o bicho parado eu não vejo nem a cor, imagina esse danado correndo. Gislaine era uma caipirinha de 18 anos, ainda virgem. João Gafanhoto era um cara mais tarado da região.
que vivia convidando a moça pra ir pra cama, pro sofá, pro mato, pra qualquer lugar, desde que fosse pra fazer amor. Certo dia, ela finalmente concordou e os dois foram pra uma moita, atrás da casa da moça. Mas como não sabia nada sobre o assunto, ela pediu instruções. Ai, João, como é esse negócio de sexo? Homem, é simples demais, Gislaine. E é bom demais, viu? Mas como é que eu faço? Me explica, homem. Olha, primeiro você levanta a saia. Assim? Disse a gostosona mostrando a calcinha. Isso mesmo, Gislaine. Desse jeitinho assim. E agora, o que é que eu faço? Agora você abaixa a calcinha. Disse ele já ficando em ponto de bala. E agora, João, o que é que eu faço? Bom, agora você se abaixa e mija que seu pai tá olhando. Na entrevista de emprego. Qual é o seu nome? Meu nome é Raimundo Nonato, seu doutor. Doutor não, eu sou oficial da Legião Estrangeira. Eu sou um combatente e não um médico. Trate-me por comandante. Sim, senhor, seu comandante. Por que é que você está se alistando na Legião? Sabe que aqui a vida é muito dura, né? Poucos aguentam as primeiras semanas. E você me parece muito franzino. Problema não, seu doutor. Quer dizer, seu comandante. Eu quero vir pra cá porque eu não tenho mais nada na vida. Eu perdi a mulher, meus filhos, tudo no pau de arara. Que virou quando nós ia pra São Paulo. Em São Paulo eu não arrumei trabalho, emprego de servente nem de nada. Eu não sou homem de estar pedindo nada pros outros. De modo que eu vim aqui pra saber se eu posso trabalhar aqui. Me falaram que aqui a gente ganha pouco, mas a comida não falta. De trabalho eu não tenho medo. E de brigar também não. Se o senhor quiser, eu posso até mostrar. Chega de conversa. De qualquer modo, você vai ter que ser aprovado em 3 testes antes de ser admitido. Você tá vendo aquele vidro? Tem 2 litros de óleo de rícino. Você tem que beber tudo de uma vez, sem deixar nada no fundo. Está vendo aquela jaula? Dentro tem o urso bravo, de quase 2 metros de altura. Você vai ter que entrar na jaula e apertar a mão do urso. Se passar nesses 2 testes, aí você vai para o terceiro, que é ter relações sexuais 3 vezes seguidas com uma cigana de 80 anos, que não toma banho há mais ou menos uns 10 anos. Mas as relações devem ser seguidas, sem intervalo, entendeu? Sabe bem o que é que eu lhe falei? Sei sim, senhor, mas felizmente não sabe não. Olha, eu não quero saber da sua vida íntima passada. Pode começar os testes. Raimundo partiu pra cima do vidro e, faminto como estava, tomou o óleo de rícino de uma virada só e correu pra jaula ainda se lambendo os beiços. Só pensava que tinha que conseguir o emprego de qualquer jeito. Entrou na jaula e se jogou em cima do urso. Foi uma luta ferrenha que durou uns 15 minutos. De luta em si não dava pra ver nada, porque a poeira se levantou ligeiro. O barulho era medonho. Os urros do urso eram apavorantes. De repente, silêncio quase que total, quebrado apenas por gemidos de Raimundo. O resultado ainda não podia se ver por causa da poeira. Mais uns 5 minutos de gemido e a poeira foi baixando. O urso caído no fundo da jaula parecia uma vítima de atropelamento. Raimundo, todo arranhado e sorridente, saiu da jaula arrumando a roupa rasgada, endireitando as calças e gritou pro comandante. Foi 3 vezes, seu comandante. Agora cadê a cigana pra eu apertar a mão dela? O matuto chega ao banco e procura o gerente. Boa tarde, eu posso falar com o senhor? Claro, pois não, pode sentar. Se o senhor não se incomoda, eu gostaria que a gente fosse conversar ali no fundo. Ora, mas por quê? É que eu tô precisando de um empréstimo e me disseram que apesar de trambiqueiro, no fundo o senhor era um bom sujeito. O matuto estava sentado num barranco, pitando seu cigarrinho de palha e apreciando a paisagem, quando para um carro e descem 2 sujeitos com um monte de tralha. O matuto fica um tempão observando, os caras medem daqui, medem dali e torna a conferir, até que o matuto não resiste e pergunta: minha desculpa a intromissão, mas o que é que vocês estão fazendo assim, com esses trecos tudinho, hein? Ao que um deles respondeu todo educado: é que nós somos engenheiros, estamos aqui fazendo as medições para fazer uma nova estrada. Ah, bom, é que aqui nós não faz estrada desse jeito, não. E o engenheiro em tom desafiador: ah, não? E como é que vocês fazem estrada por aqui? A gente solta um jumento no meio do mato e vai seguindo ele. Por onde o bicho passa é que a gente faz estrada. E se vocês não tiver burro, o que é que vocês fazem? Bom, daí a gente chama um engenheiro, né? Certo candidato estadual largou essa bomba: vocês devem se lembrar que eu fui prefeito de Marilândia e executei várias obras. Queria que vocês me ajudassem, pois nesse chão que vocês pisam nunca foi assim. Pois fui eu quem paralelepipedou todo o patrimônio da rádio. Fui eu. Bons
Motivos para se votar no PSDB. O governo de Fernando Henrique Cardoso vendeu todas as empresas do país com moedas podres para acertar as dívidas do país, construir escolas, reorganizar a saúde e etc. Mascarou os balanços das empresas, colocando-as no vermelho para vender por bagatelas. Pagou 200 mil para cada deputado votar na sua reeleição. Queria vender a Petrobras, que é a avalista desse país. Conseguiu endividar mais o país. Conseguiu ficar 8 anos lascando o povo. E tem a tremenda cara de pau de criticar o Lula, que infelizmente pode ser chamado de Alibaba e os 40 ladrões. E ainda posa de bonzinho fazendo parte do PSDB. Para as sanguessugas dizimando o Brasil. Lula na Inglaterra pergunta à rainha: Senhora rainha, como é que consegue escolher tantos ministros tão maravilhosos? E a sua majestade responde: Eu apenas faço uma pergunta inteligente. Se a pessoa souber responder, ela é capacitada a ser ministro. Eu vou lhe dar um exemplo. E a rainha manda chamar Tony Blair e pergunta: Mr. Blair, seu pai e sua mãe têm um bebê. Ele não é seu irmão e nem sua irmã. Quem ele é? Tony Blair responde imediatamente: Majestade, esse bebê sou eu. Ela vira pra Lula e diz: Viu só? Merece ser ministro. Lula, maravilhado com a tática, volta ao Brasil. Chama a ministra Dilma Rousseff e pergunta: Companheira Dilma, se seu pai e sua mãe têm um bebê e ele não é seu irmão nem sua irmã, quem é ele? E a ministra Dilma responde: Senhor presidente, eu vou consultar nossos assessores e a base aliada e lhe trago a resposta. Então ela vai em busca de uma resposta, mas ninguém sabe. Aconselham ela a perguntar ao presidente americano. E Dilma liga para Obama. Obama, aqui é a Dilma Rousseff. Eu tenho uma pergunta para você. Se seu pai e sua mãe têm um bebê e esse bebê não é seu irmão nem sua irmã, quem é esse bebê? O presidente americano responde imediatamente: Ora, senhora ministra, é lógico que esse bebê sou eu. A ministra vai correndo levar a resposta ao Lula. Senhor presidente, se meu pai e a minha mãe tem um bebê, esse bebê não é meu irmão nem minha irmã, é lógico que esse bebê só pode ser o Obama. Lula dá um sorrisinho sabido e diz: Te peguei, companheira Dilma. Sua resposta está completamente errada. O bebê é o Tony Blair. Em uma cidadezinha do interior, o candidato a deputado chega e começa o discurso. Gente, nessa cidade tem água encanada? E o povo responde: Não! Gente, nessa cidade tem saneamento básico? E o povo: Não! Gente, nessa cidade tem hospital? E o povo mais uma vez diz: Não! Gente, pelo amor de Deus, muda dessa merda. Certa vez, um candidato a vereador resolveu fazer campanha pro lado da roça. Chegou em um aviário e se ofereceu para pagar tudo que as pessoas necessitassem. Veio o primeiro e pediu uma vara de anzol. O segundo veio buscar uma isca para pescar. O terceiro queria uma fisga. E assim, todos que passavam por ali, parece que só pediam artigos para a pescaria. O candidato, mesmo intrigado com a folga do pessoal, foi pagando. Até que mais tarde chegou um sujeitinho que queria comprar uma enxada. E o candidato a vereador elogiou o moço dizendo: até que enfim chegou alguém que deseja trabalhar, porque parece aqui que quase todo mundo só sabe pescar, meu filho. Escolha a melhor enxada que tiver, pois ela vai auxiliar você no seu trabalho. E o homem respondeu: Não precisa não, meu senhor. Para procurar minhoca qualquer uma serve. Um candidato estava fazendo um discurso na Bahia e prometia: Se eu ganhar essas eleições, prometo que os cidadãos dessa cidade só vão trabalhar por 6 meses no ano. Eis que um sujeito insatisfeito reclama: Ô, velho, mas você não vai falar das férias não, é? Fidel morre e chega no céu, mas não estava na lista. Assim São Pedro mandou ele para o inferno. Quando chegou lá, o diabo em pessoa o recebe e diz: Olá, Fidel, seja bem-vindo. Eu estava te esperando. Aqui você vai se sentir em casa. Obrigado, Satanás, mas eu estive primeiro no céu e eu esqueci minhas malas lá em cima. Não se preocupe, vou enviar 2 diabinhos para pegar suas coisas. Os 2 diabinhos chegam à porta do céu, só que encontram elas fechadas, porque São Pedro tinha saído para almoçar. Olha,
é melhor a gente pular o muro, a gente pega as malas sem perturbar ninguém. Então os diabinhos começaram a escalar o muro. 2 anjinhos passavam por ali e ao verem os diabinhos, um comenta com o outro: Pô, cara, eu não acredito não. Não tem nem 10 minutos que o Fidel desceu pro inferno e já estão mandando os refugiados pra cá. Para fazer média para sua campanha, o político vai visitar um hospital de aidéticos. Depois de 1 hora visitando e conversando com os doentes, ele chama o médico e diz: Doutor, é o seguinte, ó. Como eu sou um político do povo e eu sempre sou solidário com o povo, eu quero que você me aplique uma injeção com o vírus da AIDS na minha veia. E o médico disse: Você tá maluco, homem? Pirou de vez? Mas o político insistiu tanto que o médico resolveu fazer a vontade dele, mesmo sem entender nada. Depois que eles saíram do hospital, o amigo do político perguntou a ele: Cara, o que é que você foi fazer? Você deixou que injetasse o vírus da AIDS na sua veia? Por que é que você fez isso? Então o político, com um enorme sorriso, piscou para o amigo e disse: Não precisa se preocupar não, meu amigo. Eu estou de camisinha. O presidente Bolsonaro foi assistir à inauguração de um teatro numa pequena cidade do interior. O espetáculo começa com um recital de um pianista muito conhecido. Tentando evitar o vexame, ele se vira para o seu assessor e pergunta: Você entende de música, pô? É um pouco, senhor presidente. Então o que é que esse cara tá tocando aí, pô? Ele tá tocando piano. O Lula vai a Nova York negociar com o pessoal do FMI. Quando chegou no aeroporto, estava a maior chuva. Muito vaidoso, ele dobrou a barra da calça para não molhar. Entrou na limusine e foi se encontrar com os banqueiros americanos. Lá pelas tantas, o pau quebrando na reunião, o mercadante que estava na comitiva reparou nas calças dobradas do Lula e então cochichou: Presidente Lula, o que é que o senhor acha de abaixar as calças agora? Ao que, muito espantado, ele comentou: Companheiro mercadante, primeiro vamos tentar um acordo, viu? O presidente Bush foi a uma escola do 1º grau e na classe se dispôs a responder perguntas. A primeira pergunta foi de um aluno chamado Bob: Senhor presidente, como o senhor explica o fato de ter sido eleito com menos votos que o segundo colocado? A bomba de Hiroshima foi o maior ataque terrorista da história. E por que o senhor atacou o Iraque sem motivo justo? Nesse momento toca o sino do recreio e todos foram para o pátio. Retornando à classe, a segunda aluna faz uma pergunta: Senhor presidente, como o senhor explica o fato de ter sido eleito com menos votos que o segundo colocado? A bomba de Hiroshima foi o maior ato terrorista da história. E por que atacou o Iraque sem motivo justo? Porque o sinal do recreio tocou 20 minutos antes da hora. E para terminar, cadê o Bob? Enquanto suturavam um ferimento na mão de um velho gari, o médico e o paciente começaram a conversar sobre o país, o governo e fatalmente sobre o presidente Bolsonaro. E o velhinho disse: Bom, o senhor sabe, né? O Bolsonaro é como uma tartaruga em cima de um poste. Sem saber o que o gari quis dizer, o médico perguntou o que significa uma tartaruga num poste. E o gari respondeu: É quando o senhor vai indo numa estradazinha, vê um poste e lá em cima tem uma tartaruga tentando se equilibrar. Isso é uma tartaruga num poste. Diante da cara de interrogação do médico, o velho acrescentou: Você não entende como ele chegou lá. Você não acredita que ela esteja lá. Você não sabe como é que ela subiu lá sozinha. Você sabe que ela não deveria nem poderia estar lá. Você sabe que ela não vai fazer absolutamente nada enquanto estiver lá. Você não entende por que colocar ela lá. Então tudo que temos a fazer é ajudá-la a descê-la de lá e providenciá-la para que nunca mais suba, pois lá em cima definitivamente não é o seu lugar. O político postou-se na praça do mercado e dirigiu-se à multidão. Ó povo deste lugar, querem conhecimento sem dificuldade, verdade sem falsidade, realização sem esforço, progresso sem sacrifício? Logo juntou-se um grande número de pessoas, com todo mundo gritando: Queremos, queremos! Então o político disse: Era só para saber, podem confiar em mim, contarei tudo a respeito, caso algum dia eu descubra alguma coisa assim.
Na prova de química foi perguntado: qual é a diferença entre dissolução e a solução? Resposta de um aluno: Se colocarmos um político brasileiro num tanque de ácido que ele se dissolva, será uma dissolução. Agora, se colocarmos todos, será uma solução. Numa cidadezinha do interior estava acontecendo um campeonato de karatê. Num determinado momento do campeonato, uma repórter pergunta ao prefeito da cidade: Senhor prefeito, o que é que o senhor acha do karatê? E o prefeito respondeu: É melhor o karatê do que o cara não ter, né? Em Jerusalém, uma repórter da TV vai ao Muro das Lamentações para entrevistar um velho palestino. Chegando ao local, ela vê que ele está rezando. Depois de 1 hora, o ancião para de rezar. E quando se preparava para deixar o local, ela o aborda. Bom dia, senhor. Eu sou da TV Al Jazeera e queria entrevistá-lo. O senhor é a pessoa mais antiga que vem diariamente rezar aqui no muro. Há quanto tempo o senhor vem aqui rezar? Mais ou menos uns 80 anos. Responde o provecto Senhor: Nossa, 80 anos? E o senhor rezou pedindo o que nesses anos todos? Eu rezo pela paz dos judeus, muçulmanos e cristãos. E peço para que todo ódio pare e que os nossos filhos cresçam juntos em paz e amizade. E como o senhor se sente após 80 anos de orações diárias? Eu me sinto como se eu estivesse falando com as paredes. Um homem passa pela porta do plenário do Senado e escuta uma gritaria que saía lá de dentro: Filho da mãe! Ladrão! Salafrário! Assassino! Traficante! Mentiroso! Pedófilo! Vagabundo! Sem vergonha! Preguiçoso! Vendido! Assaltante! E terrorista. Assustado, o homem pergunta ao segurança parado na porta: O que é que tá acontecendo aí dentro, hein? Tão brigando, né? E o segurança responde: Não, eu acho que eles estão fazendo a chamada. Em um momento de crise, o menino pergunta para sua mãe: Mãe, o que é que nós temos pra comer? Nada, meu filho. E por que é que nós não compramos? Porque acabou o dinheiro. Então, mãe, por que é que a gente não come o papagaio com arroz? Porque não tem arroz, meu filho. E papagaio ao forno? Não tem gás. E o papagaio no grelhador elétrico? Cortaram a luz, filho. O papagaio não aguenta e grita: Ô, governo bom do caramba! Vinha um certo presidente e uma comitiva de seguranças caminhando em uma rua, quando o presidente se viu apertado para urinar. E agora, pô, o que é que eu faço aqui, pô? Faz aí mesmo, presidente. Disse um dos assessores. A gente faz uma barreirinha. Nisso, um guarda que passava viu o ato em via pública. Aham, apanhei-te. Isso é atentado ao pudor. Ora, opa, me desculpe, senhor presidente. Eu não vi que era o senhor. Não, pô, é esse aí mesmo. A lei é para todos. O que eu estiver fazendo de errado na questão aí, você tem que me multar e até me prender se for o caso. Mas, senhor presidente, eu não vou prender o senhor. Vai sim, pô. Se tá na lei, tem que fazer. Não, eu não vou. Vai sim, pô. Mas, senhor presidente, o senhor já fez tanta cagada. O senhor acha que eu vou lhe prender por causa de uma mijadinha de nada? Quais as duas coisas mais feias na Dilma Rousseff? O rosto e o resto. Dois portugueses, um de um lado de um rio, grita para o outro do outro lado do rio: Ô Joaquim, como posso atravessar para o outro lado? E o Joaquim responde: Não sejas burro, ó Manuel. Tu já estás do outro lado? O Joaquim entra numa loja de eletrodomésticos e aborda um vendedor. O senhor tem televisão colorida? É, temos sim, senhor. Então me dê aí uma amarela. Um dia, um português foi jogar tênis. Sabe como é que ele voltou? Descalço. Carta da mãe portuguesa. Querido filho Luiz Antunes, te escrevo essas linhas para que saibas que estou viva. Te escrevo devagar, porque sei que tu não consegues ler rápido. Bom, não vais mais reconhecer a casa quando vieres, porque a gente mudou. Finalmente enterramos teu avô Miguel. Encontramos o cadáver.
pois com esse negócio de mudança, ele estava no armário, desde aquele dia que ele ganhou da gente, brincando de esconde-esconde. Hoje tua irmã Sônia teve um neném, mas como não sabe se é menino ou menina, eu não posso dizer se você é tio ou tia. Quem não tem aparecido por aqui é o tio Osvaldo, que morreu totalmente no ano passado. E o teu primo Rubens, que sempre acreditou ser mais rápido que um touro. Comprovou que não era. Estou muito preocupado com o cachorro Jorjão, que insiste em perseguir os carros parados e está ficando cada vez mais chato. Finalmente, os engarrafadores de refresco aqui de Portugal tiveram a grande ideia de pôr um letreiro na tampinha que diz: abra aqui. Ora, o que é que tu achas? Teu irmão Alaô fechou o carro com a trava e deixou as chaves dentro. Teve que ir lá em casa para pegar uma chave reserva e poder tirar todos nós de dentro do carro. Tava um calor grande. Essa carta eu te mando pro José Walter, que vai amanhã pra ir. A propósito, será que você pode buscar ele no aeroporto? Bom, meu filho, não te escrevo o endereço porque eu não sei. É que a última família portuguesa que vivia aqui nessa casa levou os números para eles não ter que mudar de endereço. Se encontrares a dona Nésia, dá um alô da minha parte. Caso não encontre, não precisa dizer nada. Tua mãe te ama. Eu, no caso. PS, eu ia te mandar 100 mil escudos, mas eu já fechei o envelope. Há mais de 10 anos, Manuel só frequentava aquele restaurante. De repente, começou a ir no concorrente, do outro lado da rua. Um dia, o dono do primeiro restaurante o encontra na rua e diz: ora pois, Manuel, o que é que houves? Nossas refeições não lhe agradam mais? Não é nada disso não. Eu apenas estou obedecendo ordens do meu dentista. Ora pois, do seu dentista? Exatamente. Quando eu lhe mostrei um dente que doía, ele me impediu para passar para comer do outro lado. O português, dono da barbearia, comprou um carro e chegou em casa excitadíssimo. Mulher, você não acredita. Fui dar uma voltinha no carro e descobri que toda a cidade me conhece. Joaquim, como é que você quer que eu acredite se moramos numa cidade tão grande? Então venha dar um passeio comigo. E foram os dois. O português dirigia mal pra caramba. Vira e mexe, ele dava uma fechada em algum sujeito. Barbeiro! Gritava o sujeito irritado. Viu, Maria, como eu não tava mentindo? Dizia Joaquim acenando pra o outro motorista. Mais adiante, outra fechada. Seu barbeiro! Tudo bem? Cumprimentava Joaquim. De repente ele deu uma fechada feia em outro carro que por pouco não bateu. Seu barbeiro, filho de uma vaca! Esse daí conhece até a tua mãe, Joaquim. Manuel vinha andando pela rua falando: quarto, sala, cozinha e banheiro. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Até que o seu amigo interrompe e pergunta: ora, Manuel, por que você está falando sozinho? É que minha mulher pediu pra mim decorar a casa. Um português vinha dirigindo um carro quando avistou uma placa que dizia: devagar, quebra-molas. Então ele acelerou a mais de 120 por hora e quebrou o carro. Revoltado, ele voltou até a placa e escreveu: cuidado, depressa também quebra. Manuel e Joaquim, dois portugueses, estavam andando na rua, quando Joaquim parou e falou: para, Manuel, olha que merda enorme. Deixa de seres besta, Joaquim, não é merda coisa nenhuma. Então Manuel pôs um pouco na boca e falou: verdade, Manuel, é bosta mesmo, ainda bem que não pisamos. O Manuel liga pra João: por favor, eu queria falar com o João. Pode falar, é o próprio. E aí, próprio, tudo bem? Chama o João pra mim. Dois cientistas de origem portuguesa queriam ser os mais famosos e começaram a conversar sobre suas ideias. Se os americanos foram à Lua, nós também somos capazes. Deveríamos ir para um outro lugar. Ora, pois, já sei. Vamos para o Sol. Ninguém nunca foi lá. Seremos os primeiros. Meu amigo, mas como você é burro, né? O Sol é quente e nós nos queimaríamos. Mais burro ainda é você, ora, pois. Nós vamos à noite. Você sabe por que o português está sempre com o pé esquerdo fedendo? Porque a sua mulher vive dizendo a ele: lava o pé direito, gajo. Você sabe por que os portugueses só usam a letra T na agenda dos seus telefones? Porque eles sempre escrevem telefone do Joaquim, telefone da Maria, telefone do Manuel e etc.
O português comprou um Fusca e gostava muito de correr. Então foi ele. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta e bum! O motor explodiu. Então ele comprou um Gol. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta e bum! Explodiu. Então lá pelo 10º carro ele se cansou e comprou um Nissan totalmente tunado. Lá foi Manuel. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e bum! Explodiu. Então ele foi reclamar. Comprei este carro aqui, mas ele explodiu? Então o vendedor lhe disse: ora, seu Manuel, como é que o senhor dirige? Eu vou correr, então eu ponho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando eu ponho no R de rapidão, aí ele explode. O português compra um quebra-cabeça e monta. Depois ele vai ao Guinness Book e diz para o homem que tá lá: tá aí, montei o quebra-cabeça direitinho, agora eu quero entrar nos livros dos recordes. O homem espantado olha pra caixa e diz: mas aqui na caixa está dizendo que é a partir de 3 anos. E o português responde: ora, pois então, eu montei em 1 mês. O que é que está escrito na sola do sapato do português? Este lado é para baixo. Tinha 3 pessoas perdidas numa ilha. Um francês, um americano e um portuga. Eles acharam uma lâmpada mágica e cada um tinha o direito a fazer um pedido. E o francês falou: estou com saudade da minha família, eu quero voltar para casa. E puf! E o americano falou: Eu também estou com saudade da minha família. e puf! Então foi a vez do portuga: estou com saudade dos meus amigos, vou pedir para eles voltarem. E puf! O português vai na loja de animais do carioca e fica abismado com um papagaio. Como esse seu bicho fala bem? Você não tem um pra me vender, não? O carioca, muito esperto, responde que sim. E vende uma coruja para o português. E lhe dá a seguinte instrução: você precisa conversar bastante com ela para que ela aprenda e comece a falar. Dias depois, o português volta até a loja e o carioca pergunta: e então, seu papagaio tá falando muito? E o português responde: ora, pois, falar ele não fala não. Agora ele presta muita atenção. Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira? Porque sempre aparece alguém que não bebe nada na casa dele. Vocês sabem por que a sociedade entre português sempre dá certo? Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta. Por que o Manuel só usa roupa molhada? Porque na etiqueta vem escrito: lave e use. Você sabe por que o português sempre deixa o celular em cima da máquina de lavar? Para nunca ficar fora da área de serviço. Algumas advertências são escritas nas embalagens dos produtos vendidos em Portugal. Na embalagem do sabonete antisséptico Dial: indicações: utilizar como sabonete normal. Muito boa. Cabe a cada um imaginar para que serve um sabonete anormal. Em alguns pacotes de refeições congeladas Swan: sugestão de apresentação: descongelar primeiro. É só uma sugestão. De repente o pessoal pode estar afim de chupá-lo como picolé. No pudim da Marks Spencer: atenção, o pudim estará quente depois de aquecido. Brilhante. Na embalagem de ferro de passar Rewenda de fabricação alemã: não engomar a roupa sobre o corpo. Gostaria de conhecer a infeliz criatura que não deu ouvidos a esse aviso. No medicamento pediátrico contra catarro infantil: não conduza automóveis nem maneje maquinário pesado depois de tomar esse medicamento. Tantos acidentes poderiam ser evitados se fosse possível manter esses travessos miúdos de 4 anos longe dos volantes dos carros e dos tratores pesados. Nas pastilhas de dormir da Nitol: advertência: pode produzir sonolência. Pode não. Deve. Foi pra isso que eu comprei. Numa caixa de luzes de decoração de Natal: usar apenas no interior ou no exterior. Alguém pode me dizer qual é a terceira opção? Será o espaço cósmico? Resposta à carta da mãe portuguesa: querida mamãe, as coisas vão indo muito bem aqui no Brasil. A minha esposa Maria, que aliás também é tua nora, ficou adoentada e eu a levei no ginecologista. Imediatamente o ginecologista nos perguntou se tínhamos orgasmo. A gente foi embora porque a gente só tem Unimed. Se não bastasse isso, teu filho é um grande fracassado nos negócios. Primeiramente comprei um táxi, mas não conseguimos nenhum passageiro. Ainda bem que Maria estava sempre sentada no banco do passageiro me consolando.
O apoio dela foi fundamental. Então eu fui trabalhar numa loja de carros e fui despedido logo no primeiro dia. Imagine só. Para cada Uno vendido, eu dava um prêmio de presente. E ainda estou sendo processado por furto. Novamente tentei ser empresário. Abri um parque de diversão. E atendendo ao apelo dos clientes sadomasoquistas, construí um cinema 180 graus. Infelizmente, eles não resistiram e morreram todos carbonizados. Fecharam o parque e atualmente eu respondo a um processo por homicídio doloso. Arrasado, tentei outro emprego. Dessa vez uma loja de tecido na 25 de março. As coisas não estavam indo muito bem e o senhor Assad me pediu para eu fazer uma queima de estoque. Não entendi, mas ordens são ordens. Queimou o quarteirão inteiro. Fui despedido e falaram que a culpa era toda minha. Razão pela qual estou respondendo a um processo por tentativa de homicídio e por destruição de patrimônio. Nem ao menos posso me divertir andando de skate, que aqui no Brasil só tem subida. Na verdade, o povo daqui é muito estranho. Entrei um dia desse no elevador de um prédio e o motorista me perguntou para onde é que eu queria ir. Eu resmunguei, para qualquer lugar. Eu já errei o prédio mesmo. E se não bastasse tudo isso, acabei com um pouco de dinheiro que eu ia comprar uma caixa de naftalinas para matar as baratas que andam aqui pela minha casa. O problema é que a minha pontaria é uma droga. Eu não consigo acertar nenhuma. Aí eu comecei a jogar e fui conferir o jogo da Super Sena. Me ocorreu algo engraçado. Eu sempre perdia. Ao conferir um jogo, descobri que eu tinha empatado. Aí eu joguei o bilhete fora. Será que eu nunca vou ganhar? Eu te escrevo agora da prisão. Eu levava Maria pra passear no meu furgão e fui abordado por um policial que me pediu o documento da besta. Imediatamente dei meu passaporte. E não é que o guarda me ofendeu? E pediu então o documento da perua. Aí eu peguei e dei o passaporte da Maria. Não é que o tal guarda ficou nervoso e me deu ordem pra que saísse do carro e colocasse as mãos na cabeça? Mamãe, eu juro pra senhora, eu não tive culpa. A peruca dele foi que caiu. O homem ficou uma fera. Mamãe, eu não vou poder pegar o meu irmão amanhã no aeroporto, pois eu estou na cadeia. Mas peça ele pra me aguardar, que assim que eu sair daqui eu vou buscar ele lá mesmo. Um beijo do seu eterno Joaquim Manuel. O Portuga vai até uma farmácia e pergunta: o senhor tem sal de frutas? Temos sim, senhor. Então me veio aí um de tamarindo. Manuel chega em casa e diz: pronto, Maria, tá aqui a encomenda que você me pediu. Mas, Manuel, eu te peço pra tu trazer um veneno de rato e tu me traz uma caixa de chá? Ora, Maria, se aqui nessa caixa está dizendo mate-leão, também deve servir para matar ratos? O Manuel leva o carro na oficina. Qual é o problema, meu amigo? Eu queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo. Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão. Não dá pra ser mais forte ainda? Mas por que o senhor quer uma buzina mais forte ainda? Ora, pois, é porque os freios estão falhando. Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses depois eles se encontraram. Ô, Manuel, tinha muito dinheiro no seu malote? Que nada, R$ 800 e alguns cheques pré-datados. E no seu? Nem te conto, tava cheio de notas promissórias, acabei de pagar a última ontem. Certo dia eu entrei num táxi por volta das 11 horas da noite, eu estava meio alcoolizado. Apanhei esse táxi mais ou menos ali na estrada da Ridinha, na zona norte de Natal. E disse para o taxista: meu amigo, me leve até a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque lá na frente tem um barzinho e eu quero tomar uma lá. Porque lá só rola papo cultural. Entrei dentro desse táxi. O taxista percebeu que eu estava embriagado e começou a dar volta comigo. Eu vi o Forte dos Reis Magos passar 3 vezes por mim. Olhei pra ele e disse: amigo, você tá dando volta comigo, é? Meu senhor, o senhor está em Natal, aproveita a paisagem. Tarde da noite, uma mulher pega um táxi com a sua filha de 11 anos. No caminho, a garota observa mulheres na esquina rodando a bolsinha. Mamãe, o que é que aquelas mulheres estão fazendo ali? Ah, minha filha, elas estão esperando os maridos saindo do trabalho. O taxista começa a rir e fala: fala a verdade pra garota. Aquelas mulheres são prostitutas que estão esperando clientes para que lhe paguem para fazer sexo. Todos ficam calados por alguns minutos, até que a garota volta a perguntar pra mãe: aquelas mulheres também têm filhos, mamãe? É claro, minha filha. Responde a mulher calmamente: como é que você acha que nascem os taxistas?
Um homem entrou dentro de um táxi e foi logo desabafando. Não tá fácil pra ninguém, rapaz. Antes eu ia ao psicólogo de táxi, mas agora eu tenho que me contentar e me abrir com um taxista. Fica à vontade, meu amigo. Agora eu tenho um táxi, mas na realidade eu sou psicólogo. E taxista no Brasil parece que é padronizado. Outro dia eu cheguei no aeroporto do Galeão. Quando eu apanhei o taxista já foi me perguntando pra onde é que nós vamos. Eu disse, meu amigo, eu quero ir para Copacabana. Mas eu vou logo lhe avisando que eu estou com a diarreia, que eu andei tomando uns uísque do Paraguai, eu estou me vazando pelo pito. Pra eu cagar aqui no seu carro, eu não conto conversa. Esse taxista parece que foi em linha reta. Eu nunca peguei uma viagem tão rápida na minha vida. Um gaiato no meio da rua dá a mão pro taxista e pergunta: Ei, táxi, você tá livre? Sim, estou livre. Então viva a liberdade! O novo presidente da Argentina fez um discurso de posse em plena praça. No ano que vem, todos os argentinos poderão comprar sapatos novos. E todo mundo aplaude. Uma argentina que está bem na frente do palanque levanta a perna para mostrar o sapato velho e pergunta: Eu vou poder comprar sapatos novos, presidente? E o presidente responde: Sim, minha senhora. E calcinha também, viu? Uma freira para um táxi e entra nele. O motorista não para de olhar, até que ela, incomodada, não resiste e pergunta por que ele tá olhando para ela assim. Então ele explica: Olha, eu tenho uma coisa para lhe pedir, mas eu não quero que a senhora fique ofendida. Meu filho, dificilmente você pode me ofender. Eu sou uma freira há muito tempo e já vi e ouvi de tudo. Com certeza nada do que você me diga vai parecer ofensivo. Sabe o que é? Porque eu sempre tive na minha cabeça uma fantasia de ser beijado por uma freira. Então ela lhe responde: Bem, vamos ver se eu posso lhe ajudar. Primeiro, você tem que ser solteiro. Segundo, você tem que ser católico. Só assim nós vamos ver o que eu posso fazer por você. O taxista fica entusiasmado. Sim, eu sou solteiro e até sou católico. Então a freira lhe diz: Pois então pare o carro na próxima travessa. E a freira satisfaz a velha fantasia do taxista. Mas quando continuam para o destino, o taxista começa a chorar. Meu filho, por que é que você está chorando? Perdoe, minha irmã, mas eu menti. Eu sou casado e além disso ainda sou evangélico. Confortando ele, a freira diz: Deixa pra lá, meu filho, eu também menti. Eu estou a caminho de uma festa fantasia e meu nome é Alberto. Um cabo entrou dentro de um táxi, um taxista viu uma mulher bonita passando. Uau, que mulher bonita. Nossa, isso aí é um avião, viu? E o passageiro do lado dele gritando: Feia! O motorista disse: Feia nada, ela é gostosona pra caramba. E o passageiro de novo: Feia! Que feio o quê? Você tá louco, rapaz? Feia, feia, feia! O motorista, que não estava olhando pra frente, bate em um outro carro, que fica louco da vida e fala pro passageiro: Pô, cara, tu viu que eu ia bater, por que tu não me avisou? Então o passageiro responde: Eu tava ano há 1 hora. Feia, feia, feia. E você não feou. Você é urdo, é? Um passageiro foi andando pela rodoviária quando encontra um taxista. Quanto é o preço do seu táxi pra você me levar daqui pro hotel, hein? É, R$50. E a bagagem? A bagagem é de graça. Pô, então leve só a bagagem que eu vou a pé. Uma senhora pega um táxi em direção ao hotel em que ela está hospedada. O taxista, por incrível que pareça, nada disse durante todo o percurso. Até que a senhora resolveu fazer-lhe uma pergunta e tocou levemente em seu ombro. Ele gritou, perdeu o controle do carro e por pouco não provocou um acidente de terríveis proporções. Com o carro sobre a calçada, a senhora, assustadíssima, virou-se para o taxista e disse: Francamente, como é que eu ia saber que você dirige tão displicentemente ao ponto de quase ter um treco por conta de um simples toque no ombro? Não me leva a mal não, senhora, mas é que hoje é meu primeiro dia como taxista. E o que é que o senhor fazia antes disso? Bom, eu por 25 anos fui motorista de carro funerário.
Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência, mas graças à sua habilidade consegue pousar em segurança no meio de uma avenida. Passado o pânico, os passageiros batem palmas e começam a sair do avião. Tudo parecia resolvido quando um taxista desgovernado bate no avião. No interrogatório com o motorista, o delegado questiona: o piloto evita uma catástrofe e o senhor consegue bater num avião parado? Como é que o senhor não viu um jato no meio da pista? Doutor, eu peguei um casalzinho lá no shopping. Eles entraram no táxi e começaram o maior amasso. E eu ali, 100% de atenção no trânsito. Sim, prossiga. Ele tirou a blusa dela e começou a massagear os seios da moça. E eu vendo tudo pelo espelhinho, mas com 90% de atenção no trânsito. Continue. Ele enfiou a mão nas pernas da moça e puxou a calcinha dela. E eu com 80% de atenção no trânsito. E? Ela abriu o zíper do rapaz e começou o serviço. Daí foi pra 50% minha atenção no trânsito. Ok, e então? Naquele pega, lá se vai, daqui a pouco ela apontou o negócio do menino virado pra mim. Nisso o rapaz gritou: olha o jato! Eu abaixei a cabeça na hora, não vi nem a cor do avião. Doutor, como era que eu ia saber que era a bexiga do jato? E não o jato da bexiga que vinha na minha cara. Um belo dia, um amigo vira para o outro e diz: rapaz, olha, tem um taxista, um tal de Joel, que tá saindo com a tua mulher. O corno vai direto ao ponto de táxi mais próximo da sua casa, disposto a quebrar a cara do taxista. Chegando lá, o corno pergunta ao primeiro taxista que vê: você é o Joel? Sou não. E ele repete a pergunta para todos os outros, até que no 10º ele encontra o tal Joel, um caba fortão de 2 metros de altura e 120 quilos. Não é nada não, deixa pra lá. Disse o corno manso e já saiu indignado consigo mesmo. Eu sou um corno mesmo, eu mereço, mas eu vou aprontar uma com ele. Decidido, o corno volta ao primeiro taxista e pergunta: vai até o centro? Sim, é claro. E por mais 10, dá pra tu fazer amor comigo? Sai fora, viado. Grita o taxista. Ele repete a pergunta aos outros taxistas até chegar novamente no Joel. Tu vai até o centro, vai? Vou. Então vamos embora. E o corno, já dentro do táxi do Joel, dá tchauzinho pros outros taxistas, gritando que está indo na direção do centro. Outro dia eu cheguei na cidade de São Paulo, apanhei um táxi e falei pro taxista: meu amigo, eu quero ir para o Tatuapé. E ele perguntou pra mim: você quer que eu pegue o minhocão? Aí eu respondi pra ele: se você conseguir dirigir só com a mão, fica à vontade. Dois motoristas de táxi se encontram. Ei, que ideia idiota é essa de você pintar o seu carro de um lado de vermelho e do outro de verde, hein? Idiota nada, você precisa ver as testemunhas se contradizerem quando eu fujo de algum acidente. Três rapazes bêbados entram no táxi. O taxista, ao perceber o nível de embriaguez dos rapazes, liga o motor, volta a desligar e diz: pronto, chegamos. Os três descem. O primeiro paga, o segundo agradece e o terceiro tenta dar um soco na cara do taxista. O taxista, julgando que tinha sido descoberto, pergunta: o que foi, meu amigo? E o bêbado diz: quase que você matava a gente com tanta velocidade, filho de uma mãe. Um turista desembarca em uma cidade grande, pega um táxi e pede: por favor, me leva até o Hotel América. O taxista sacou que estava com uma pessoa que viajava pela primeira vez e resolveu tirar uma onda. Dá partida no carro e sai a 1000, cortando tudo quanto é sinal, dando freadas bruscas e diversas barbeiragens. O turista estranha: mas meu Deus, por que você corre tanto, hein? É que nós, motoristas de táxis daqui, nós fazemos uma aposta diária pra ver quem é que consegue atropelar mais pessoas por dia. Eu já estou terminando meu dia hoje e até agora só atropelei 4 pessoas. Tem um cara que já atropelou 5 e pelo jeito vai ganhar a aposta. Eis que surge na frente do carro uma velhinha. O motorista vê a oportunidade de completar o sarro. Agora eu mato esse cara. Vou tirar um fino nessa velhinha aqui, ele vai morrer do coração, é agora. Dito e feito, acelera o carro e passa 1 milímetro da véia. Mas quando olha pelo retrovisor, vê a coroa estatalada lá no chão. É quando ele escuta o passageiro: nossa, se eu não abro a porta, você ficava só nos 4, hein? Um mendigo fala para uma mulher: dona, me dê uma esmola, pelo amor de Deus. E a mulher responde: ao invés de ficar pedindo esmola, por que é que você não vai trabalhar? Minha senhora, eu tô pedindo a esmola, não é conselho não, viu? Estava um menino brincando com a bexiga, quando a mesma caiu dentro de uma privada. Com nojo de pegar ela, o menino deixou o brinquedo por ali mesmo, desmotivado, e foi brincar com outra coisa. Pouco depois, o pai do menino chegou pronto para dar aquela cagada. Com o jornal nas mãos, não
recebe o balão do filho, senta-se durante a leitura, vai descarregando toda a merda. 2 horas depois, o jornal lido de cabo a rabo, o homem se levanta e vê a privada pela boca de merda e leva um susto. Mas que merda é essa? Como é que eu caguei tanto? Atordoado, ele liga pro seu médico explicando a situação. O médico avisa que está a caminho para tratar do caso. Chegando lá, o doutor é levado para o merdaral e também se assusta. Rapaz, mas a merda cobriu todo o vaso. Deve ter sujado toda a sua bunda, hein? Sem piadas, doutor, por favor, tô desesperado. O senhor não tá vendo, não? O que será que eu tenho? Bom, eu ainda não sei não. Eu preciso examinar o cocô. O médico tira uma espátula do bolso para coletar um pouco das fezes. Mas assim que toca no bosteiro, a bexiga estoura e voa merda pra tudo quanto é lado. Estupefado, o médico olha para o homem, ambos cobertos de merda, e ele diz conclusivo: sinceramente, eu já vi muita coisa na vida, mas foi a primeira vez que eu vi um peido com casca. Um jovem recém-formado tenente do exército estava sendo preparado para ser enviado à Bósnia, numa missão de paz da ONU. Depois de uma palestra sobre minas, o capitão pergunta se existe alguma dúvida. O intrépido tenente levanta a mão e pergunta: e se eu pisar numa mina, o que é que eu devo fazer, capitão? E o capitão respondeu: procedimento padrão, tenente. Salte para o alto 50 metros e espalhe-se por todas as direções. Um portuga estava viajando quando resolve parar em um hotel para descansar. Pouco depois de entrar num quarto, ele liga para a recepção em pânico: socorro, estou preso no quarto. Mas como assim? Preso como? Pergunta a recepcionista. Ora pois, estou a ver 3 portas. Uma é a do armário, a outra é a do banheiro e a terceira tem uma cartela pendurada que diz: não incomode. 2 mineirinhos, o Tonho e o Manuel, foram se alistar no exército. O que é que você veio fazer aqui, rapaz? Perguntou o coronel. Uai, eu vim fazer o quartel. Fazer o quartel não, rapaz. O quartel já está feito. Você veio servir a pátria, entendeu? Entendi, sim, senhor. O que é aquilo dali? Perguntou o coronel apontando para a bandeira do Brasil. Ah, isso aí é uma bandeirinha. Bandeirinha não. Isso aqui é sua mãe, tá entendendo? A partir de hoje, isso aqui é sua mãe. E sai da minha frente. Todo sem graça, o Tonho saiu. E foi a vez do Manuel. O que é que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim servir a pátria. Muito bem. E o que é aquele dali? Perguntou ele apontando para a bandeira. Ah, ali é a tia Lilica, a mãe de Tonho. Um anão chegou num centro espírita muito triste e na saída estava com a cara ótima. Um conhecido viu tudo e perguntou: pô, Luiz, você chegou aqui tão triste e agora tá com a maior cara de felicidade? Por quê? É porque agora eu não sou mais anão, agora eu sou médium. O canibal entra num gigantesco restaurante no transatlântico. O garçom vem atendê-lo. Boa noite, o senhor gostaria de ver o menu, senhor? Não. Pode trazer a lista de passageiros mesmo. Para mostrar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir as suas despesas, a mãe ensinou o menino a escrever uma lista com tudo que ele gastava com a sua mesada. Um dia, enquanto anotava suas contas, o garoto disse: sabe, mamãe, desde que comecei a anotar tudo que gasto, sempre penso antes de comprar. A mãe ficou toda contente, até que o filho completou: eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. Próximos a um lago de água geladíssima estava um brasileiro, um americano e um francês. Na outra margem, 2 amigos conversavam. Olha, eu te dou 100 pratas se você conseguir fazer com que aquelas 3 pessoas pulem nessa água gelada. O outro, sem perder tempo, foi falar com os 3 turistas. Após algum tempo, os 3 pularam na água. Aí o outro perguntou: bom, tudo bem, eu vou te pagar os 100 reais, mas me conta, o que foi que você fez para eles pularem? Homem, foi fácil demais. Pro americano, eu disse que era lei. Pro francês, eu disse que era moda. E pro brasileiro, eu disse que era proibido. Um cara envia um currículo para uma empresa. Pedia 15 mil reais de salário, mais um carro, um apartamento e 10 salários extras por ano. Uma semana depois ele foi chamado pela empresa. E o entrevistador lhe disse: estudamos seu currículo e vamos lhe dar 30 mil reais de salário, um apartamento de 4 quartos, um carro 0 km não, 10.
mais 18 salários extras durante o ano. Abismado, o candidato falou: Você está brincando, né? sim, estou, mas foi você quem começou mandando aquele currículo escroto, né? A cada etapa da vida do homem se parece com um animal diferente. Vejamos, dos 12 aos 15 parece um macaco. Vive descascando a banana. Dos 16 aos 20 parece uma girafa. Só come os brotinhos. Dos 21 aos 30 parece um urubu. Come tudo que aparece. Dos 31 aos 40 parece uma águia. Escolhe o que vai comer. Dos 41 aos 50 parece um papagaio. Fala mais do que come. Dos 51 aos 60 parece um condor. Vive com dor aqui, com dor ali. Dos 61 aos 70 parece uma cigarra. Canta, canta, mas não come nada. E só enche o saco. Dos 71 aos 80 parece um lobo. Anda atrás da Chapeuzinho Vermelho, mas só come a vovozinha. Dos 81 e diante parece um pombo. Só faz merda. Todo mundo sabe que a filha da Xuxa com Luciano Zafi chama-se Sasha. Mas e se fosse com Pelé? Graxa. E se fosse com Senna? Racha. E se fosse com Antônio Hermínio de Moraes? Ricacha. E se fosse com o presidente da Tostines? Bolacha. E se fosse com a Marlene? Macha. E se fosse com Ratinho? Escracha. E se fosse com Jacaré do Tchan? Agacha. E se fosse com Nelson Ned? Baixa. E se fosse com Rubinho Barrichello? Baixa. E se fosse com Antônio Palocci? Arrocha. E se fosse com Frango da Sadia? Coxa. E se fosse com alguém que acredita no Lula? Trouxa. Hino nacional patrocinado. Num posto da Ipiranga, às margens plácidas de um Volvo heróico Brahma retumbante, Skol da Liberdade em Raider fugido brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seco, ó liberdade, desafia nosso peito a Microsoft. Ó Parmalat, Mastercard, Sharp, a mil um sonho intenso, um rádio Philips, de amor à Lusitânia a terra desce. Intel, Formoso, Céu, Risonho, Olímpicos, a imagem do Bradesco resplandece. Gillette pela própria natureza, ex-belo escorte impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandene serpa gelada, entre outras mil é souvenir compact amada, do Filco deste solo és mãe Doril, Coca-Cola, Bombril. Certa vez um cara bem baixinho, mas bem baixinho mesmo, estava passando por uma rua, que acabou de acontecer um acidente de carro. Aquele monte de gente não deixava o baixinho ver o acidente. Ele tentava passar por baixo das pessoas, mas não tinha espaço nenhum. Então ele teve uma brilhante ideia e saiu gritando: abra um espaço, chegou o irmão do morto, eu sou irmão da vítima. Todo mundo saiu da frente. Quando ele conseguiu passar e olhar para a vítima, percebeu que era um jumento que um caminhão tinha atropelado. Um bêbado entra num bar, ao lado de um campo de várzea, e vai logo pedindo: ô Zé, me dê aí 2 branquinhas. O Zé coloca as 2 no balcão. Depois de mais umas 3, o bêbado foi ao banheiro. Nesse tempo, chega um grupo de anões, pedindo pra se trocar no bar, pra fazer o jogo anual deles. E o Zé disse: olha, o banheiro tá ocupado, se troquem ali atrás do balcão. De repente, o bêbado sai do banheiro e vê um monte de anão correndo, metade vestido de azul e metade de vermelho. No desespero, ele grita: ô Zé, tu fecha a porta do bar aí que o teu jogo de totó tá fugindo, rapaz.
As mães do Bolsonaro, do Bush e do Putin conversavam sobre a infância dos seus filhos. E a mãe do Bush disse: Sabe, quando o George nasceu, eu não pude amamentá-lo. Então ele foi amamentado com leite de búfala. Por isso é que ele é assim, impetuoso e determinado. E a mãe do Putin disse: Eu também não pude amamentar o Putin. E tive que amamentá-lo com leite de uma ursa siberiana. Por isso que ele vive assim, raivoso, imprevisível, violento. Então a mãe do Bolsonaro retruca: Eu também não tive leite e amamentei o Jair com leite de magnésia. Por isso que ele só faz merda. Num comício naquela cidadezinha, dizia o prefeito: Queridos cidadãos e cidadãs, durante todo o meu mandato, coloquei a minha honestidade acima de qualquer interesse político. Vocês podem ter certeza que nesse bolso aqui nunca entrou dinheiro do povo. Dizia ele, batendo no bolso do paletó com uma das mãos. Nesse instante alguém grita: Paletó novo, hein, prefeito? Um carro cheio de senhoras estava pela rodovia a 20 quilômetros. Até que elas foram paradas por um guarda, que então perguntou para a motorista: Minha senhora, por que vocês estão andando tão devagar? É porque a velocidade máxima é de 20 quilômetros. Não, minha senhora, 20 é o número da rodovia. A velocidade máxima é de 60 quilômetros. A velhinha toda envergonhada pediu desculpas, mas o guarda fez uma nova pergunta: Me desculpe o atrevimento, mas por que essas outras senhoras estão tão pálidas? E a velhinha respondeu: É porque nós acabamos de sair da rodovia 180. Dez coisas que uma mulher não pode fazer. Primeira: quer pegar? Pegue. Mas lembre-se que, no entanto, ele reagirá ao seu toque. E você vai ter que se virar. No bom sentido. Segundo: mesmo que estejamos olhando obsessivamente para uma garota da mesa ao lado, não nos belisque. Isso dói demais. Exponha sua indignação com a voz baixa e pausada. Terceira: unhas longas são para arranhar as costas. Não é educado atacar nosso rosto com essas garras afiadas. Quarta: não puxe os cabelos do nosso peito. Dói. E se for uma indireta para nós nos depilarmos, esqueça. Homem depilado é nadador. Quinta: não ponha o dedinho na boca para fazer cara ingênua. Você não é a capa da Capricho. Sexta: não segure a xícara com o dedinho esticado. Segure a taça pela haste. E quando for pegar uma cerveja na geladeira, segure pelo gargalo. Sétima: cuidado com esse dedo. Nós compreendemos seu desejo feministoide de ser ativa no rally rola, mas nem todos nós apreciamos o exame da próstata. Oitava: elas parecem bolinhas anti-estresse, né? Mas aí vai uma dica: não aperte. Sobretudo, nunca as duas ao mesmo tempo. Nona: não faça carinho no modo automático, como ficar esfregando nosso braço e nossa mão ao mesmo tempo, sem sequer pensar no que faz. Carinho depende de vontade e na hora certa. Décima: e nunca aperte nossos cravos. Gostamos do nosso rosto do jeitinho que ele está. 25 razões por que o chocolate é melhor do que o sexo. Primeira: o chocolate satisfaz mesmo quando amolece. Segunda: você pode comer chocolate no carro sem ser interrompido pelo guarda. Terceira: você pode comer chocolate na frente da sua mãe. Quarta: você pode morder com força. O chocolate não grita e nem reclama. Quinta: duas pessoas do mesmo sexo podem comer chocolate sem serem chamadas por nomes feios. Sexta: chocolate não reclama que você comeu ele muito rápido. Sétima: você pode pedir chocolate a alguém sem levar um tapa na cara. Oitava: chocolate lambuza, mas não lhe deixa com nojo. Nona: você não precisa mentir para o chocolate. Décima: o chocolate não liga se você é virgem ou não. 11ª: você pode comer chocolate quando está menstruada. 12ª: você pode comer chocolate em qualquer dia da semana. 13ª: um bom chocolate é fácil de se encontrar. 14ª: você nunca é muito jovem ou muito velho para comer chocolate. 15º: quando você come chocolate, os vizinhos não ouvem. 16º: o tamanho do chocolate não importa.
apenas o prazer que ele te proporciona. 17º, o chocolate cheira bem. 18º, não é difícil comer chocolate pela primeira vez. 19º, você pode levar o chocolate na bolsa. 20º, você pode comer chocolate à vontade que nunca vai engravidar. 21º, chocolate não transmite AIDS. 22º, você não precisa usar camisinha para comer chocolate. 23º, se seu filho lhe vir comendo chocolate, não vai ficar fazendo perguntas constrangedoras. 24º, ninguém termina um casamento por falta de chocolate. 25º, você não precisa esperar quase 1 hora para comer outro chocolate. 45 razões pelas quais é bom ser homem. Primeira, seus telefonemas não duram mais do que 10 minutos. Segunda, a nudez no cinema é em 99% dos casos feminina. Terceira, a nudez na internet é mais frequente com mulheres. Quarta, um feriado prolongado requer apenas uma mochila. Quinta, você pode abrir qualquer pote de qualquer coisa sem precisar de ajuda. Sexta, seus velhos amigos não reparam se você ganhou peso. Sétima, um corte de cabelo no barbeiro é mais rápido, prático e econômico. Oitavo, sua bunda nunca é um fator determinante numa entrevista de emprego. Nona, você não precisa pintar as unhas, nem perder tardes inteiras com a manicure. Décima, você não tem que carregar uma bolsa cheia de coisas inúteis. 11ª, você mantém seu nome quando se casa. 12ª, ninguém secretamente adora quando você tropeça. 13ª, você consegue tomar banho e estar pronto em menos de 10 minutos. 14ª, avistar uma barata ou qualquer outro inseto não é motivo de pânico para você. 16ª, cuecas são mais baratas que calcinhas e sutiãs. 15ª, se alguma pessoa esquece de te convidar para alguma coisa, ela continua sendo sua amiga. 17ª, você não tem que raspar nada abaixo do pescoço. 18ª, chocolate é apenas mais um doce. 19ª, 3 pares de sapatos são mais do que suficientes. 20ª, você não fica menstruado. 21ª, você pode dizer o que acha sem se preocupar com o que os outros vão achar de você. 22ª, Brad Pitt não faz parte dos seus pensamentos cotidianos. 23ª, ninguém para de contar uma piada suja se você entrar na sala. 24ª, você pode tirar a camisa no meio da rua num dia quente. 25ª, ninguém te censura se seu apartamento vive bagunçado. 26ª, você não tem um ataque se ninguém notar o seu novo corte de cabelo. 27ª, você nunca tem que dirigir até outro posto de gasolina se aquele tá muito sujo. 28ª, a ação da gravidade sobre os seus peitos não é importante. 29ª, você pode sentar com os joelhos afastados, independente da roupa que estiver vestindo. 30ª, cabelos grisalhos te deixam mais charmoso. 31ª, alugar um smoking é bem mais barato que comprar um vestido de noiva. 32ª, segundo as estatísticas, há mais mulheres do que homens no mundo. 33ª, ninguém acha um absurdo você não saber cozinhar. 34ª, você pode ser pai mesmo com a idade avançada. 35ª, se você encontrar algum homem com a mesma roupa numa festa, vocês podem até se tornar grandes amigos. 36ª, você pode comprar camisinhas sem que o balconista da farmácia fique te imaginando nu. 37ª, você não precisa ir ao banheiro a cada 15 minutos para retocar a maquiagem. 38ª, você consegue ir ao banheiro sozinho. 39ª, você não precisa sentir dor para ser pai. 40ª, rugas nem pés de galinhas tiram seu sono. 41ª, ser feio não é tão problemático, pois algumas mulheres não se importam. 42ª, se alguma mulher gostosa faz sucesso, é quase certo encontrá-las na capa das revistas masculinas daqui a alguns meses. 43ª, quando você engorda, se torna um gordinho simpático. 44ª, seu armário do banheiro tem sempre espaço, pois o único creme que você precisa usar é o de barbear. 45ª, você pode comer uma banana em frente a uma construção civil.
Chamado às pressas no meio da noite, o médico chega todo esbaforido na casa de um empresário, cuja esposa estava acamada. Com licença, preciso ficar só com a paciente, diz ele, expulsando todo mundo do quarto. Apreensivo, o marido fica do lado de fora do quarto. Houve alguns barulhos estranhos e depois de alguns minutos, o médico enfia a cabeça pela porta e pergunta ao marido: o senhor tem aí um alicate? O marido vai buscar um alicate. A porta torna-se a fechar. Mais barulhos estranhos e depois de alguns minutos, novamente a cabeça do médico aparece. O senhor tem aí uma chave de fenda? Espantado, o marido vai buscar a chave de fenda. Passa-se mais alguns minutos. O senhor tem aí um serrote? E o marido desesperado: Serrote? O caso dela é tão grave assim, doutor? então o carniceiro sentencia: ainda não sei não. Não consegui abrir minha maleta ainda. Saindo de um casamento de famílias granfinas, dois amigos conversam. Esse casamento vai explodir e não demora. Mas por que você tá dizendo isso, homem? É porque o noivo é o rei do petróleo e a noiva é filha do rei do fósforo. O sujeito estava num baile, flertando uma loira toda dengosa, mas como ele tinha um mau hálito terrível, não conseguia encontrar coragem para se aproximar. Então teve uma brilhante ideia. Fingiu que foi até o banheiro, comprou um punhado de bala de hortelã e 15 minutos depois foi ter com a garota. Olá, gatinha. Disse ele com um sorriso nos lábios. Você sabe o que era que eu estava comendo? Sei. O quê? Merda. Para saber se ele é o homem ideal, basta compará-lo a um automóvel. Fazendo o checklist, você encontrará a resposta. A. Verifique o interior. Não se iluda com design. B. Verifique o ano. Quanto mais novo, mais chance de ter problemas. C. É estável ou balança quando se depara em qualquer curva. D. Possui os dois faróis rebaixados. E. Possui longa alavanca de câmbio. F. Mais importante ainda, o câmbio tem boa durabilidade ou deforma-se com facilidade. G. É movido a álcool? Nem pensar, minha amiga. H. O motor mantém temperatura constante ou esquenta rapidinho? Percorre pequena distância e morre logo em seguida. I. Leve para um test drive. Se o homem passou por todos esses testes e te agrada, lembre-se, antes de comprá-lo, alugue ele em uma locadora por 2 meses, pois nesse período você pode surpreender-se. E daí é só devolver. Depois de muitas semanas de namoro, o sujeito consegue arrastar a namorada para um motel. Assim que consegue despila cheio de glamour, ele adocica a voz e pergunta: querida, eu sou o primeiro que faz isso com você? E ela responde: depende, em qual posição você quer fazer? O homem está tomando cerveja no bar, quando chega um sujeito dizendo: o senhor esteve aqui há uns 3 meses? Pode ser, mas como é que você tem tanta certeza disso? É que eu reconheci o seu guarda-chuva. Mas há 3 meses eu nem tinha esse guarda-chuva. Pois é, mas eu tinha. Um conhecido político foi visitar um correligionário no interior da Bahia. A conversa estava animada e o anfitrião tagarela num português corretíssimo. Aliás, humilhava o convidado com a espontaneidade e grande versatilidade vernacular. Ao se despedirem, ao acompanhar o político até o avião, o letrado falou: boa viagem, insigne partinte. O político, para mostrar que também dominava a fina flor do Lácio, inculta e bela, retribuiu: até breve, insignificante. A cartomante estava vendo a sorte de um cliente na bola de cristal. Vejo uma morena que fez você sofrer muito no passado. Logo depois ela dá uma pequena pausa. Agora vejo uma loira que o fará sofrer muito no futuro. Vixe, com certeza é minha mulher. É que ela pintou o cabelo. Na sala de catequese, a madre pergunta: vamos ver se vocês estão aprendendo a catequese. Se eu digo palavras de Jesus, o que é que vocês respondem? Ninguém sabia, mas uma voz vinda de Joãozinho disse uma coisa que não tinha nada a ver. Nas férias ninguém vai me ver. Então todos responderam: graças a Deus.